Fala galera, tudo certo? Aqui é o Eduardo e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um site assim. E como vocês puderam ver, ele é um site completo empresarial focado ali para uma agência de viagens. Mas eu vou estar te ensinando passo a passo como fazer cada pedacinho desse site e você vai ter total liberdade para estar adaptando conforme você precisar. Seja um site que você esteja fazendo para sua empresa ou um site que você esteja fazendo para um cliente. Inclusive, eu peço que você deixe aqui nos comentários se você está assistindo esse vídeo com o objetivo de fazer o site para você ou para um cliente, porque isso vai ajudar a gente a entender um pouco melhor o que vocês estão procurando e trazer vídeos mais focados para você. Mas enfim, bora aqui para minha tela que eu vou estar mostrando para você como que esse vídeo vai acontecer. E eu tenho aqui uma aba aberta no meu navegador e aqui é o planejamento que eu fiz aqui para essa aula. E essa aula vai ser dividida em algumas etapas. A primeira etapa é justamente a introdução, que é justamente essa etapa que a gente está agora, onde eu estou apresentando o que a gente vai ver durante essa aula. E a nossa segunda etapa vai ser sobre domínio e hospedagem. Se você já é um aluno nosso, já participou de outros tutoriais, já assistiu outros vídeos, já tem um pouco mais de experiência e já sabe o que é um domínio, já sabe o que é uma hospedagem, já tem, você pode estar pulando essa etapa sem nenhum problema. Se você também já tem o WordPress instalado, já sabe como fazer esse passo a passo, você também pode estar pulando essa nossa terceira etapa, que é justamente de como instalar o WordPress. Porém, a partir daqui eu recomendo que você não pule mais nenhum conteúdo. Aqui nessa etapa das configurações iniciais, mão à obra e configurações finais, a gente vai estar fazendo tudo que envolve o site em si. Então, nessas primeiras 3 etapas, a gente vai estar preparando a nossa estrutura para poder colocar o nosso site no ar e em seguida, a partir das configurações iniciais, a gente já vai estar colocando a mão na massa de fato. Tanto na versão do desktop, onde as pessoas que estarão acessando ali pelo computador vão estar visualizando, como na versão mobile, que é muito importante que a gente configure o nosso site. Hoje em dia que todo mundo tem celular, a versão mobile é muito importante e vocês também vão estar aprendendo como mexer na versão mobile. É importante dizer também que eu já separei algumas imagens aqui para a gente poder estar fazendo esse tutorial. E se você estiver fazendo um site para sua empresa ou um site para um cliente, você também vai ter as suas próprias imagens, logotipo e coisas do tipo. Então essa parte a gente não vai estar se aprofundando de como achar imagens ou coisas do tipo, porque a gente pode estar trazendo um vídeo à parte dando algumas dicas aqui. Então se esse é um conteúdo que você tem interesse, você também pode estar deixando aqui nos comentários. Inclusive, se você sentir falta de algum conteúdo nesse vídeo ou quiser que a gente se aprofunde mais a fundo em alguma etapa, você também pode estar comentando que se a gente vê que vários alunos têm interesse nesse assunto, a gente vai estar trazendo um vídeo sobre cada um desses assuntos. Mas enfim, eu vou estar finalizando essa parte aqui da introdução e agora sim, a gente já vai para a nossa segunda etapa, que é hospedagem e domínio. E eu separei aqui 3 tópicos para a gente estar conversando. O primeiro deles é o que é a hospedagem e o domínio. Se você já é mais experiente, você já vai saber o que é isso. Porém, se você está começando agora, é muito importante que você entenda o que é uma hospedagem e o que é um domínio, a diferença entre eles e também a importância. Basicamente, eu gosto de comparar o domínio com um número de telefone. Na internet, todo mundo que tem um site tem um domínio e esse domínio é como se fosse justamente um número de telefone. Aqui dentro da internet, em vez da gente estar utilizando números, a gente vai estar utilizando palavras ou números também, não tem nenhum problema, é possível utilizar. É importante lembrar que um bom domínio vai facilitar que os seus clientes lembrem de você. Nesse caso aqui, eu separei alguns exemplos para a gente poder estar visualizando um pouco melhor o que seria um domínio. O domínio nada mais é do que google.com.br ou então facebook.com.br. É esse nome que a gente digita para acessar o site de alguém.
Não necessariamente o seu cliente vai estar pesquisando ali no Google, Facebook ou então o nome da sua empresa e vai clicar ali no primeiro resultado. Muitas vezes o seu cliente ele pode estar digitando de fato ali facebook.com.br e acessando o site, ou então o nome da sua empresa.com.br. Aqui na Escola de Sites, por exemplo, a gente utiliza a escoladesites.com.br, que é basicamente o nome da nossa empresa. Então é importante que você defina um bom nome de domínio e daqui a pouquinho eu já vou dar algumas dicas e alguns exemplos para que você escolha um bom nome de domínio. E bom, se o domínio é o número do telefone, a hospedagem eu costumo comparar com uma operadora. Nesse caso, eu deixei aqui alguns exemplos também. Nesse mundo de criação de site, existem várias empresas que fornecem esse serviço de hospedagem, porém, as mais famosas, que eu inclusive coloquei aqui alguns exemplos, são a HostGator, Hostinger, GoDaddy, e provavelmente você já ouviu falar em alguma dessas, se você andou pesquisando por hospedagem. É importante a gente lembrar que não adianta você ter uma hospedagem e não ter um domínio, e não adianta você ter um domínio e não ter uma hospedagem. Imagina ali a situação que você quer se comunicar com alguém, você quer ligar ali para uma outra pessoa e você não tem nenhuma operadora vinculada ao seu número, ou não tem nenhum plano, não tem crédito, não tem nada, como que você vai estar conseguindo se comunicar? Infelizmente, você não vai estar conseguindo, e aqui nesse mundo de sites é mais ou menos a mesma coisa. É importante que você tenha um domínio e é importante que você tenha uma hospedagem para que os dois se juntem e você consiga estar disponível para todo mundo. E quando eu digo todo mundo, eu não digo somente aqui os clientes do Brasil, mas realmente todo o planeta Terra, onde qualquer pessoa vai estar conseguindo acessar o seu site sem nenhum problema, e isso daqui é muito bacana. Uma dúvida que pode estar surgindo aí na sua cabeça é quanto que isso custa. Afinal, para mim estar disponível para todo mundo ao mesmo tempo, isso provavelmente vai ser algo muito caro. Porém, uma surpresa que a gente tem é que na verdade isso não é tão caro. Um domínio, por exemplo, ele custa em torno de R$ 40 por ano. Então, se a gente for dividir aqui esses R$ 40 que custam por ano, você vai estar podendo dividir em 12 meses. Isso daqui vai sair quase de graça. Isso daqui é menos do que uma pizza que você vai estar comendo e é um investimento muito necessário. Então você vai estar pensando que a hospedagem é que vai ser o serviço mais caro aqui. E de fato a hospedagem é um pouquinho mais cara, mas quando a gente vê o preço, ela custa em média de R$ 20 por mês, o que também é um valor muito baixo. Imagine que em vez de um site você decida montar uma loja ou uma barraquinha, qualquer coisa fisicamente. Você vai ter que pagar o aluguel, conta de luz, conta de água, internet e além disso, se você quiser contratar um funcionário, você vai ter que pagar o seu funcionário e imagina quanto que isso tudo vai custar. Aqui na internet você só vai ter esses dois serviços para se manter online, e claro que existem várias outras ferramentas que você pode estar utilizando no futuro, mas nessa aula para a gente criar esse site que você já viu aqui no começo do vídeo, a gente só vai estar precisando desses dois serviços e nada mais, o que é um valor muito em conta. E para você que está assistindo essa aula e ainda não tem um domínio, uma hospedagem contratada, eu vou estar deixando o link aqui na descrição com um super desconto para você, onde a gente vai estar conseguindo anular o preço desse domínio no primeiro ano. Então você não vai estar pagando esses R$ 40 e você também vai estar recebendo um super desconto na hospedagem. Então, em vez de pagar uns R$ 20 por mês, você vai estar pagando em torno de R$ 12. Dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, o valor pode estar um pouquinho alterado, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, porém ele vai variar nessa média de R$ 12, não vai passar muito disso, e querendo ou não, já é uma grande economia se você for comparar aqui o preço total, que seria você receber o domínio grátis e ainda um desconto na hospedagem por todo o primeiro ano. É uma oportunidade muito bacana. E para quem está prestando um serviço para algum cliente, então está sendo contratado para construir esse site, uma dúvida muito frequente que surge é quem que vai arcar com os custos do domínio e da hospedagem. E bom, não existe uma resposta 100% correta, porque tudo depende do que foi combinado entre você e o seu cliente. Eu sempre recomendo que esse investimento venha por parte do seu cliente,
Afinal, o site é dele e isso daqui vai ficar sobre responsabilidade dele. Porém, você pode estar indicando o seu cliente onde contratar, qual plano contratar, passando todas as informações, inclusive essas mesmas informações que eu estou passando para você. Porém, você também tem a opção de estar fazendo essa contratação por ele no nome dele. Então, você pode estar pedindo ali os dados do seu cliente e fazendo ali a contratação no nome dele para facilitar e justamente ele não ter esse trabalho de ter que entender tudo isso que eu estou explicando aqui para você. Mas enfim, bora aqui para as dicas que eu separei. E a primeira dica que eu recomendo para vocês, que eu separei, que eu também já comentei, que o link de desconto vai estar aqui na descrição. Então você fica de olho para não perder esse desconto e acabar contratando sem esse preço promocional que a gente está oferecendo para você. Quando você acessar esse link, você vai se deparar com esse site, que inclusive ele pode estar com uma identidade um pouquinho diferente, algumas cores, alguns detalhes em lugares diferentes, porém, em geral, você vai estar vendo aqui que tem alguns planos que você pode estar escolhendo, e ele também vai estar aqui recomendado por a Escola de Sites, que é justamente a nossa recomendação para vocês. E nesse caso aqui, a gente tem planos com até 45% de desconto no primeiro ano e o domínio grátis. Então é muito bacana. Vamos vir aqui ver as opções que a gente tem. E como a gente pode estar vendo, a gente tem 3 opções, que é a hospedagem do plano P, plano M e plano Turbo. Isso daqui é uma primeira escolha que você vai ter que estar fazendo. Eu recomendo que você escolha o plano P, caso seu plano seja apenas para um site. E como nosso planejamento é justamente fazer esse site que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, a gente vai estar contratando o plano P. Porém, se você já tem planejamento em ter outros sites, outros domínios dentro do seu plano de hospedagem, você pode estar contratando o plano M sem medo, que ele é um plano muito bacana. A única diferença entre o plano P e o plano M é justamente a quantidade de domínios que você pode estar tendo dentro do seu plano. Nesse caso aqui do plano P, você pode estar tendo apenas um domínio registrado no seu plano. Então, se você pretende ele ter variações de, por exemplo, .com, .com.br, .org e outros tipos de domínio, você vai ser obrigado a estar utilizando o plano M. Porém, se você não precisa disso, e a maioria das pessoas não precisam, você pode estar utilizando o plano P. Quem estiver escolhendo o plano M vai ter uma pequena vantagem no sentido de poder adicionar vários domínios, adicionar outros sites também, mas isso daqui não é uma coisa necessária para a maioria das pessoas. Caso você tenha uma graninha sobrando e queira investir nesse plano M, ele também é muito bacana, mas a diferença entre o plano P e o plano M é justamente essa quantidade de domínios. A gente aqui também tem o plano Turbo. O plano Turbo eu recomendo para quem já tem um site no ar que tem bastante visitas, já precisa de um algo a mais, contrate o plano Turbo. Mas se você está no começo, o plano P já é mais do que o suficiente, você não vai precisar de mais nada além dele. Então, depois dessa explicação, vou estar clicando aqui em começar agora, para a gente poder contratar o plano P, e aqui a gente tem mais algumas opções. Nesse caso aqui, como a gente pode estar vendo, o plano de um mês está custando R$ 27,82. Inclusive, é um plano um pouquinho mais caro que eu não recomendo que você contrate mensalmente. Eu recomendo que você contrate o anual ou então o plano de 3 anos. A diferença aqui é justamente o desconto que você vai estar recebendo. Se você estiver contratando o plano de 6 meses, 1 ano e 3 anos, você vai estar recebendo 45% de desconto. Nesse caso aqui, eu ainda não recomendo que você contrate o plano de 6 meses, porque nele você vai ter que contratar um domínio à parte. Se você contratar o plano anual, você vai receber o domínio gratuitamente e você vai ter acesso a tudo isso durante um ano sem nenhuma dor de cabeça. Então, o plano anual ele é o mais recomendado de todos. Se você tiver um dinheirinho sobrando e quiser garantir mais tempo de hospedagem, você pode estar contratando aqui o plano de 3 anos. Inclusive, o valor mensal ele desce mais um pouquinho, fica aqui na casa dos R$ 10. R$ 9,89 nesse caso, e você vai estar tendo ali o seu plano seguro por 3 anos sem nenhuma dor de cabeça. É uma opção muito bacana também, mas nesse caso aqui, para a gente aproveitar todos os descontos, eu vou estar contratando o plano de 1 ano, que ele já vai ser o suficiente para a maioria de vocês.
Então vou clicar aqui em continuar para o carrinho, vou esperar carregar aqui a página do carrinho, e aqui nessa página a gente tem alguns detalhes que você pode estar percebendo. A primeira coisa que a gente pode estar vendo aqui é que ele está dando a opção para a gente escolher um nome de domínio. E nesse caso, se você já tiver um nome de domínio, você pode estar utilizando esse nome, só digitando ele aqui, mas como a gente recebeu 1 ano grátis de domínio, eu vou estar clicando aqui em vou registrar um novo domínio. E aqui é justamente aquilo que eu já havia explicado para você. É importante que você coloque algo simples para que o seu cliente entenda, porém tem uma pequena dificuldade nesse caso, que não são todos os nomes de domínio que estão disponíveis. Afinal, muitos deles já foram registrados. Então se eu vim aqui colocar, por exemplo, facebook.com e clicar em buscar, a gente vai ver que o domínio do Facebook não está disponível. Afinal, alguém já contratou esse domínio. Se você acessar esse domínio, você vai direto para o site do Facebook. E isso daqui é algo muito bacana, inclusive algo até mesmo óbvio, que após você registrar o seu nome de domínio, ninguém vai estar podendo registrar ele e fazendo ali um site em cima do seu. Então você pode ficar tranquilo e eu vou te ajudar dando algumas dicas de como registrar um bom nome de domínio. Afinal, o nome de domínio não é algo que você queira ficar mudando toda hora. Então, voltando aqui para o nosso mapinha, eu coloquei aqui algumas dicas de como escolher um bom nome de domínio. E a primeira dica de todas é que seja um domínio fácil de lembrar, afinal você quer que o seu cliente lembre de como acessar o seu site. E também é muito importante que você utilize um domínio fácil de falar, afinal no dia a dia você vai estar precisando falar ali o nome do domínio para o seu cliente, e quando você falar, você quer que o seu cliente entenda como escrever. Então evite ali qualquer nome que possa estar confundindo a cabeça do seu cliente, que ele possa estar entendendo algo errado. Então você deve procurar um nome que seja fácil de falar e também um nome que seja fácil de escrever. Afinal, a gente sabe que a gente mora aqui no Brasil e que a gente tem algumas palavras que são um pouquinho complicadas ou então palavras que são em inglês, e é importante que o seu cliente consiga escrever corretamente para que ele consiga acessar no seu site. Então evite coisas muito complicadas, evite algumas gírias, palavras em inglês e coisas do tipo, porque isso pode estar dificultando que o seu cliente consiga acessar o seu site. Eu separei alguns exemplos para que você consiga entender. Por exemplo, aqui alguns bons exemplos que eu separei é o mercadolivre.com.br. É basicamente o nome da empresa, é muito fácil de escrever, é muito fácil de falar, qualquer pessoa vai estar conseguindo digitar isso sem nenhum problema. Então esse daqui é um excelente nome de domínio. O outro nome de domínio aqui que eu tenho, apesar dele ser uma abreviação, OLX, é muito fácil da gente estar falando, muito fácil da gente estar escrevendo, muito fácil da gente estar entendendo, então eu considero ele um bom nome de domínio também. Eu separei aqui alguns exemplos que são ruins, inclusive que eu vou dar algumas outras dicas, que é, por exemplo, bike.tk. Bike é uma palavra em inglês, então isso daqui em si já não é uma boa ideia. Afinal, nem todo mundo vai estar sabendo como escrever bike, apesar de já ser uma palavra muito comum na vida de muitas pessoas. Bike talvez não seja uma palavra que fique muito claro. Nesse primeiro exemplo, a gente tem a extensão .tk. Essa extensão pode estar sendo .so, qualquer outra coisa que não seja o padrão que o brasileiro está acostumado. E o brasileiro está acostumado com o padrão .com.br ou o padrão .com, mas principalmente a gente aqui do Brasil está muito adaptado a utilizar .com.br, e se você colocar outro final, você vai estar causando um estranhamento na cabeça do seu cliente. Então eu recomendo fortemente que você esteja utilizando uma extensão .com.br. Quando você falar para o seu cliente acessar o site bike.tk, provavelmente ele vai ficar ali com a dúvida se após o TK tem um .com.br, ou se é .com, ou se é só isso o nome do site. Então eu recomendo que você contrate o .com.br. Um segundo exemplo que eu dei aqui é Bike SP. Nesse caso, eu estou meio que limitando o meu domínio a São Paulo. E eu não recomendo que você faça isso, afinal, o seu site pode ser acessado de qualquer lugar do país. Então, a gente está colocando ali o nome de uma região, não é tão bacana, a não ser que você pense bem nisso e queira de fato colocar a sigla do estado ou a sigla de alguma cidade.
no nome do seu domínio, lembrando que tem que ser fácil de estar falando. Outro exemplo que eu botei aqui é Bike for You, e nesse caso aqui o defeito desse nome de domínio é que ele está em inglês e nem todo mundo vai estar sabendo escrever for you, por exemplo. Por mais que a pessoa saiba escrever bike, ela pode estar tendo dificuldade de escrever for you e ela não vai saber muito bem como escrever, talvez ela escreva errado e não consiga acessar. E o mesmo exemplo serve aqui para o Bike for You que eu coloquei embaixo, utilizando algumas abreviações, algumas gírias que você poderia estar utilizando. Por exemplo, 4U, que seria aqui o for you. Se você estiver falando isso para o seu cliente, ele provavelmente vai entender que é escrito desse jeito e não desse jeito. Então é importante que você deixe isso o mais facilitado possível. Mas enfim, agora que você já sabe escolher um bom nome de domínio, eu vou estar vindo aqui e eu vou estar registrando o meu nome de domínio. Nesse caso, eu vou estar colocando como Agência Machado, que nesse caso seria aqui um nome fictício para a nossa agência, então eu vou colocar como Agência Machado e eu vou estar trocando aqui o .com para .com.br, que é justamente o que eu recomendo para vocês. Então vou clicar aqui em buscar e eu vou estar vendo se está disponível. E nesse caso, como a gente pôde ver, ele está disponível para a gente fazer a contratação, inclusive gratuitamente nesse primeiro ano. Aqui ele já está pedindo o nosso documento para a gente poder estar validando o nosso nome de domínio. Então vou colocar aqui o meu CPF para a gente poder validar. Vou clicar aqui em validar. Vou esperar ele recarregar e ele já está colocando o nosso domínio como adicionado e documento validado. Nesse caso, o meu CPF ele vai estar embaçado por privacidade, então vocês não vão estar conseguindo ver, mas é bem tranquilo, é só colocar o seu número de CPF, clicar em validar e vai dar tudo certo. Se você for uma empresa e quiser colocar o CNPJ, tudo certo, funciona do mesmo jeito. Vindo aqui para baixo, a gente tem uma segunda opção, que nesse caso aqui é opcional, é se a gente quer mais espaço no nosso e-mail. Nesse caso aqui, a gente vai pular essa etapa, eu não acho necessário a gente contratar isso nesse momento, pelo menos. Então a gente vai vir aqui para a nossa terceira etapa, que é criar uma conta. E aqui ele está pedindo para a gente informar o nosso nome de e-mail, ele está pedindo para a gente criar uma senha, está pedindo aqui o nosso CPF, nosso nome completo, nossa data de nascimento, nosso celular, nosso CEP. Então aqui tem várias informações pessoais que a gente vai estar adicionando. E se você for uma empresa, você pode estar colocando as informações da sua empresa, ali o seu e-mail empresarial, a sua senha. Então não tem nenhum problema, você pode estar fazendo seu cadastro tranquilamente. E finalmente a gente tem a quarta opção, que é a forma de pagamento. E antes da gente fazer o pagamento, a gente pode dar uma olhada aqui nos detalhes da compra, aqui no lado direito, que a gente está contratando a hospedagem de sites no plano P pelo valor de R$ 139,57, que é justamente o valor promocional, já ganhando aqui o registro do domínio gratuito, onde você vai estar pagando o valor anual em uma única parcela, mas você vai ter acesso a todo esse serviço durante o período de um ano. E também é importante que a gente visualize que tem o cupom A Escola de Sites adicionado, afinal você quer receber esse desconto que eu estou comentando aqui no vídeo. Mas então, voltando aqui para a nossa forma de pagamento, após conferir que está tudo certinho aqui no lado, você tem algumas opções. A primeira opção é o cartão de crédito, onde você pode estar colocando aqui essas informações, e nesse caso aqui é como qualquer outra compra que você possa fazer na internet. A gente tem aqui embaixo uma segunda opção, que é o boleto, onde você vai estar podendo pagar o boleto tanto pela lotérica como pelo aplicativo do seu celular, como você preferir. Porém, esse método ele pode demorar até 72 horas para ser compensado, então eu não recomendo muito o método do boleto, porque ele realmente demora um pouco mais e você vai estar tendo que parar o vídeo por aqui e só voltar quando o seu boleto for compensado e você ter a sua hospedagem e o seu domínio liberado. O nosso terceiro método é o PayPal, e aqui ele também utiliza o cartão de crédito, porém aqui por uma empresa externa, que é a PayPal, e você pode estar utilizando sem medo nenhum se você já tiver uma conta, mas o que eu vou utilizar nesse vídeo é o cartão de crédito, afinal eu quero ter a melhor experiência possível, colocando aqui os meus dados, dando ok, e a gente já vai estar contratando o nosso plano e instantaneamente a gente já vai ter tudo liberado para a gente poder estar utilizando. Então, nesse caso aqui, ainda tem as últimas duas opções que a gente precisa estar prestando atenção aqui embaixo,
que ali concorda os termos de renovação automática, então a gente vai clicar em OK. E aqui tem uma outra opção que é concordo em receber e-mail marketing. Nesse caso eu vou estar selecionando aqui também, então eu vou deixar tudo selecionado. E agora eu vou estar preenchendo os meus dados e eu vou clicar aqui no botão de finalizar compra e eu já volto com você na próxima tela. E prontinho, já terminei de fazer a contratação. Tudo que eu fiz foi colocar ali os meus dados que eu comentei, clicar no botão de comprar e ele já me mandou para essa tela que vocês estão vendo nesse exato momento. Nesse caso aqui deu compra finalizada e a gente já tem a opção de acessar o nosso portal do cliente. Então, voltando aqui para o nosso planejamento, vocês podem ver que a gente já finalizou a parte da hospedagem e do domínio, e agora sim a gente vai estar fazendo a instalação do WordPress. E para isso a gente vai estar voltando aqui para a página que a gente acabou de chegar, e eu vou estar clicando em acessar portal do cliente. Ele vai estar mandando aqui para o nosso painel da HostGator, onde a gente vai ter acesso a tudo, e a primeira coisa que ele está perguntando para a gente é o que a gente quer fazer. A gente vai utilizar o criador de sites, que eles têm um criador de site próprio, se a gente vai utilizar o WordPress ou se a gente vai fazer aqui manualmente com arquivos. Nesse caso, a gente poderia estar selecionando o WordPress, clicando aqui em criar site, e ele vai estar carregando aqui uma nova página, já mostrando para a gente aqui algumas informações. Porém, se você não chegou até essa tela, por algum motivo acabou pulando e vindo direto para essa, é bem tranquilo também. Você pode estar identificando pelo seu nome de domínio, nesse caso aqui, a Agência Machado, e eu vou estar clicando aqui em cPanel. E vai estar abrindo aqui o painel que a gente vai utilizar para estar fazendo a instalação do WordPress. Aqui tem várias opções, como vocês podem ver, porém a gente não vai precisar utilizar todas essas opções. Tudo que a gente vai estar precisando utilizar aqui é um instalador automático da Softaculous. Então vou clicar aqui no instalador automático e a primeira opção que ele dá aqui para a gente é o WordPress. Então vou clicar aqui em instalar e ele já vai dar a opção para a gente preencher algumas informações e estar utilizando o WordPress sem nenhum problema. Essas informações aqui são bem simples e ao mesmo tempo é muito importante de você estar prestando atenção nesse momento. Aqui em nome do site, isso daqui vai ficar visível para os seus clientes. Então aqui a gente vai estar colocando o nome do nosso site. Nesse caso vou colocar como Agência Machado, que seria o nome aqui da nossa empresa fictícia. E aqui na descrição eu vou estar colocando uma breve descrição, porque a gente está aqui apenas com fim didático, mas no seu caso eu recomendo que você coloque uma breve descrição de fato. Aqui não é o momento para você fazer um textão. Isso daqui é um textinho bem pequenininho, algumas poucas palavras, então você pode estar configurando isso daqui também. Aqui na lateral a gente tem algumas opções de conta do administrador, vou estar colocando aqui como Eduardo M, por exemplo, e aqui na senha do administrador eu vou estar colocando uma senha aleatória. Nesse caso estou colocando aqui 123 123 e a gente está tendo o aviso que é uma senha ruim. Então vou estar colocando aqui exclamação, arroba, por exemplo, 123, 123, exclamação, arroba. Ele já fala para mim que é uma senha boa, então vou estar utilizando essa mesma senha. Aqui embaixo ele está pedindo para mim um e-mail administrador. Então nesse caso vou estar colocando um e-mail aqui que eu utilizo, que é o suporte@eduardom.com.br. E no caso você vai estar colocando o e-mail da sua preferência. Esse e-mail de administrador é importante que você tenha acesso a ele, afinal você vai estar recebendo algumas informações importantes do seu site direto no seu e-mail. Mas enfim, superando essa parte inicial, é importante que você salve esses dados em algum lugar, porque você vai precisar disso daqui um pouquinho mais para frente. Mas voltando aqui, a gente tem a opção de escolher o idioma, e nesse caso a gente pode ver que está em português, porém é português de Portugal. Se a gente quiser o nosso português brasileiro, eu vou estar selecionando aqui português-br. A gente tem a opção de selecionar aqui alguns plugins, mas nesse caso eu não vou estar precisando selecionar nenhum plugin. Aqui tem algumas configurações avançadas, alguns temas, mas tudo que a gente precisa fazer agora é clicar em instalar e a gente já vai estar fazendo a instalação do nosso WordPress. Nesse caso, a gente só precisa esperar alguns segundinhos enquanto ele finaliza aqui a instalação. Esse processo aqui costuma ser bem rapidinho também, como vocês puderam ver, foi bem rápido. E agora sim, a gente já pode estar acessando o nosso site.
Um detalhe importante é que caso você clique aqui no seu nome de domínio, ele mostre aqui uma mensagem de erro de privacidade, ou então nem mostra essa tela, é normal, é porque ainda está muito recente da contratação, e em uns poucos minutinhos o seu site ele vai ser atualizado e já vai estar mostrando tudo normalmente. Nesse caso aqui do erro de privacidade, é porque não tem um certificado de segurança instalado ainda, mas geralmente a HostGator faz esse procedimento automático para os seus clientes, então você nem vai precisar se preocupar com nada, basta a gente estar esperando. Nesse caso, eu vou estar clicando aqui em avançado e vou estar selecionando a opção de ir para agenciamachado.com.br, que é uma opção não segura. Nesse caso, é uma opção que o próprio navegador está adicionando, não tem nada a ver com a HostGator. E quando a gente acessou aqui a página, deu erro 404, porque essa página ainda não está no ar. A HostGator está terminando ali o processo de contratação, que nem eu comentei, só coloquei os meus dados e já mostrei aqui para você. Então o que eu recomendo é que você faça uma pausa rapidinha, vai tomar um copo d'água e voltando, provavelmente o seu site já vai estar liberado para você seguir essa aula. Nesse caso, vou dar uma pausa rapidinho aqui no vídeo e eu já volto quando tiver tudo liberado para a gente continuar. E prontinho, o meu site ele já está aqui no ar, como vocês podem ver, ele não está bonito ainda, a gente ainda não finalizou a construção. Tudo que a gente fez até agora é instalar a base que a gente vai precisar para construir o nosso site. E para você acessar o seu painel administrativo, você vai estar vindo aqui após o seu nome de domínio, inclusive vou estar apagando esse código ali que apareceu. Então, nesse meu caso aqui, como a gente contratou o agenciamachado.com.br, a gente vai estar vindo aqui após o .com.br, a gente vai estar adicionando uma barra e colocando wp-admin. Fazendo isso, ele vai abrir aqui um painel administrativo que a gente vai poder ter acesso. Nesse caso aqui, ele está pedindo justamente o nosso usuário e a nossa senha que a gente acabou de configurar lá naquele passo da instalação. Então vou vir aqui, vou colocar o meu usuário e vou colocar a senha que a gente configurou, que nesse caso foi 123 123 exclamação arroba. Vou clicar aqui em lembrar para que eu não precise ficar logando o tempo inteiro e vou clicar aqui em acessar. Fazendo isso, ele já vai carregar aqui o nosso painel, inclusive a gente vai ter aqui várias informações, mas não se preocupe que isso daqui é bem tranquilo da gente estar mexendo e você vai ver que é mais fácil do que parece. E enfim, a gente superou a nossa terceira etapa, que é justamente a instalação do WordPress. E agora sim, a gente vai para a etapa de configurações iniciais. E nessa etapa é muito importante que você preste atenção e não esqueça de fazer nada, porque isso daqui vai evitar várias pequenas dorzinhas de cabeça que você possa ter no futuro por não ter feito essa base aqui no WordPress. Essa base é bem tranquila, basicamente a gente vai vir em configurações, a gente vai vir aqui na opção geral, e a gente vai configurar alguns detalhes. O primeiro detalhe é justamente o título do site e uma breve descrição. Se você já configurou isso corretamente no passo anterior, você não precisa se preocupar, ele já vai estar prontinho aqui. Porém, tem alguns outros passos que é extremamente recomendado que você faça. O primeiro deles é conferir se o idioma está no português do Brasil, para que a gente esteja alinhado aqui durante o vídeo. Nesse caso, ele está correto. E a questão do fuso horário, eu recomendo que você configure também. Nesse caso, a gente vai estar utilizando o fuso horário UTC-3, que é o padrão que a gente utiliza aqui no Brasil, no horário de Brasília. Então, vou estar deixando UTC-3. Aqui no formato de data, eu vou estar clicando aqui em 2 de dezembro de 2021, que é um padrão que eu pessoalmente prefiro. Porém, se você tiver algum outro padrão aqui, você pode estar utilizando também sem nenhum problema. E o último detalhe é o formato de hora. Nesse caso, vou estar selecionando aqui o formato de 24 horas, afinal é o padrão que a gente utiliza aqui no Brasil também, e eu vou estar clicando em salvar alterações. E essa parte geral a gente já configurou, foi bem rapidinho, porém a gente ainda precisa configurar um outro detalhe que são os links permanentes. Então aqui na mesma aba de configurações, vou estar vindo aqui em links permanentes, e aqui eu recomendo que você esteja utilizando a opção nome do post. Se você for reparar, aqui tem algumas outras opções. Por padrão, ele vem aqui a opção de alguns códigos, ele tem a opção de dia e nome, isso daqui também eu não recomendo. Tem a opção do mês e nome, e eu também não recomendo.
Tem a opção numérica, onde ele vai estar dando ali algum número para o post. Eu também não recomendo. Porém, a gente tem a opção do nome do post, que é justamente a melhor opção de todas. E se você estiver reparando aqui no exemplo que cada uma dessas opções tem, a nome do post é a opção mais legível e também a mais recomendada. Então, vou clicar aqui em salvar alterações e a nossa parte de links permanentes foram configurados. E agora sim, com essa estruturinha já configurada, a gente vai estar começando a baixar a estrutura que a gente vai estar utilizando o nosso site. Aqui no WordPress existem 3 itens que eu preciso explicar para vocês a diferença entre eles. Afinal, eu vou estar falando sobre esses 3 itens ao decorrer dessa aula e é importante que você entenda exatamente o que cada item é. O primeiro item que eu gosto de estar explicando são os plugins. Os plugins nada mais são do que aplicativos, ferramentas extras. O WordPress ele em si já é uma estrutura de criação de sites, porém ele é uma estrutura muito simplificada. Com os plugins a gente consegue estar dando novas funções para o WordPress. Se você tem um celular, você com certeza tem vários aplicativos baixados e cada um desses aplicativos fornece funções diferentes. Por exemplo, o WhatsApp. O seu celular por padrão ele não tem o WhatsApp. O WhatsApp ele é um aplicativo que adiciona essa função de conversar com outras pessoas. E que no WordPress é a mesma coisa, a gente vai estar utilizando um plugin chamado Elementor, e com esse plugin a gente vai estar conseguindo fazer a construção do nosso site tranquilamente, sem precisar usar código, sem precisar fazer nada demais, num sisteminha de arrasta e solta bem tranquilo que vocês já vão ver daqui a pouquinho. Agora, no WordPress a gente não utiliza somente plugins. No WordPress a gente também precisa ter um tema base. Esse tema vai funcionar como uma estrutura para você poder estar construindo seu site. E nesse caso a gente vai estar utilizando o tema Astra, mas eu já mostro para vocês como que a gente vai utilizá-lo. E também tem um outro termo que são os templates. Os templates nada mais são do que modelos de páginas já prontos que vocês vão poder estar utilizando e modificar do jeito que vocês quiserem. E eu também já vou estar mostrando para vocês como que isso funciona na prática. Mas a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é a configuração do nosso tema. Nesse caso, vou estar vindo aqui em aparências, vou estar clicando aqui em temas e aqui nessa página eu vou estar clicando em adicionar um novo tema. Clicando aqui, ele vai dar várias opções populares aqui para gente. Nesse caso, ele já está mostrando aqui o tema Astra, que é o tema que a gente vai estar utilizando nesse vídeo. Porém, caso não esteja aparecendo aqui na primeira aba, vou estar clicando aqui em pesquisar Astra e ele já vai mostrar aqui como primeiro. Cuidado para não se confundir aqui com o tema astral, o nome deles são bem parecidos, o tema correto é o tema Astra. Então vou estar clicando aqui em instalar, vou esperar ele terminar a instalação, é bem rapidinho também, e logo em seguida a gente vai estar clicando em ativar. Fazendo isso, ele vai estar ativando o nosso tema e a gente já vai poder estar começando a utilizar. Não sei se você reparou, mas aqui no canto esquerdo, na opção de aparência, ele adicionou uma opção chamada Opções do Astra. Então vou estar clicando aqui em Opções do Astra, vocês vão ver que ele abriu aqui essa tela com várias opções para a gente poder estar configurando. Porém, o que a gente vai estar fazendo é clicar aqui no topo em Começar, ele vai estar baixando o nosso primeiro plugin, que é justamente um plugin compatível com esse tema, onde a gente vai estar baixando o nosso primeiro template. Aqui ele está perguntando qual que é o nosso construtor de página, e nesse caso vai ser o construtor de página Elementor, que é justamente o que eu já comentei que eu recomendo que a gente esteja utilizando. E aqui vocês vão ver que tem vários templates. Nesse caso aqui, relembrando, templates são modelos de site, onde a gente vai estar podendo baixar e utilizar do jeito que a gente quiser. Se vocês forem reparar, alguns desses templates têm uma opção chamada Premium aqui em cima, e nesse caso são opções pagas. Porém, como vocês podem ver também, tem várias opções sem esse nomezinho Premium e todas essas opções são gratuitas. Uma forma de você poder estar visualizando aqui também é clicando aqui em All e estar selecionando a opção Free. E nesse caso todos esses templates são gratuitos. Nesse vídeo aqui a gente vai estar utilizando um template, como vocês podem ver aqui eu estou descendo
já desci bastante e tem bastante templates para a gente poder estar utilizando, porém eu recomendo que você utilize o mesmo template que eu vou estar utilizando nessa aula. E eu também recomendo que você siga essa aula passo a passo até o fim, porque após você conseguir finalizar essa aula com o site pronto, você já vai ter aprendido várias funções no Elementor, onde de fato você já vai ter um pouquinho mais de experiência e habilidade para estar fazendo a sua própria estrutura e suas próprias modificações. Nesse caso, a gente vai estar utilizando o tema Travel e Turismo, então eu vou estar utilizando esse template aqui, porém se você quiser estar pesquisando aqui na barra de pesquisa, para que você não precise estar descendo tudo isso, você pode estar colocando aqui Travel e ele já vai aparecer em primeiro na sua pesquisa. Clicando aqui, você vai ver que ele tem algumas páginas, por exemplo, aqui a página Home, a página de contato, página de quartos, porém, o que a gente vai estar fazendo aqui é clicar para importar a estrutura completa do site. A gente não vai estar importando apenas a Home, a gente vai importar a estrutura completa. Eu vou clicar aqui em importar a estrutura completa, ele vai abrir aqui algumas perguntinhas para a gente. Nesse caso aqui, essa primeira pergunta é qual que é o nosso nível. Nesse caso a gente vai colocar como iniciantes, afinal vocês estão aprendendo a fazer o seu primeiro site. E nessa segunda opção você vai estar colocando se você está fazendo um site para a sua empresa ou para o seu cliente. Nesse caso eu vou colocar que eu estou fazendo para a minha empresa. Vou clicar aqui em próximo, ele vai estar perguntando o seu nome e o seu e-mail. Nesse caso, eu não vou estar colocando as minhas informações nessas caixinhas, porque eu não quero estar recebendo e-mails com notícias, novidades, promoções. Então, para a gente não precisar preencher essas opções, eu vou estar clicando aqui embaixo em Skip. Eu vou estar pulando essa etapa e ele já vai estar importando o nosso template. E como vocês puderam ver, rapidinho ele já deu a opção de importado com sucesso. E agora sim, a gente pode clicar em visualizar site e ele vai estar abrindo aqui uma nova aba com o nosso domínio. E como vocês podem ver, a gente já tem toda uma estrutura de site prontinha para a gente estar utilizando e a gente vai estar modificando toda essa estrutura para adaptar para a nossa identidade. Se você estiver fazendo o site para o seu cliente, você vai estar adaptando na identidade do seu cliente. Se você estiver fazendo o site para sua empresa, você vai adaptar na identidade da sua empresa. Como eu estou fazendo aqui uma identidade de uma agência de turismo, eu vou estar fazendo com várias imagens referentes a turismo, a viagens e coisas do tipo. Mas enfim, a gente já finalizou essa primeira parte de instalar um tema e instalar o template que a gente vai estar utilizando. Porém, aqui a gente tem um passo opcional que eu recomendo demais que você faça, que é a limpeza do WordPress. Essa opção aqui não é todo mundo que faz, mas eu recomendo demais que você esteja fazendo, porque isso vai deixar o seu site mais rápido. Afinal, trazendo um exemplo aí para o seu dia a dia, o seu celular, quanto mais aplicativos ele tem rodando, mais pesado, mais lento ele vai estar ficando. E o nosso site é a mesma coisa, quanto mais plugins, mais temas, mais páginas, mais pesado ele vai estar ficando. E para estar fazendo a limpeza é bem tranquilo. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é vindo aqui na aba de plugins, plugins instalados. E aqui nessa página o que a gente vai estar fazendo é estar selecionando os plugins que a gente não vai precisar. A gente vai estar desativando e logo em seguida a gente vai estar removendo. Um plugin que a gente não vai estar mais precisando utilizar é o WP Forms Lite. Então vou estar clicando em desativar. Esse plugin foi importado automaticamente quando a gente baixou essa estrutura desse site, juntamente ali com o tema e com o template, então a gente não vai mais precisar utilizar ele. Vou estar clicando aqui em excluir. Outro plugin que a gente não vai precisar é o Hello Dolly, então vou estar removendo. E o outro plugin que a gente não vai estar precisando é esse Akismet, então vou estar clicando em excluir, vou dar um OK. E a gente já vai ter feito a limpeza na nossa página de plugins. A gente tem outras abas que eu recomendo fazer a limpeza também. Uma delas é justamente aqui em aparência, a gente vai vir em temas e a gente já veio aqui anteriormente para instalar o tema Astra, mas como você pode ver tem outros 3 temas que estão instalados e a gente não está utilizando. Então vou clicar aqui em informação e aqui no ladinho a gente tem a opção de excluir, vou clicar em OK e a gente já vai estar removendo esse primeiro tema. Aqui nesse segundo eu vou estar clicando em remover, vou dar OK. E no terceiro eu vou fazer o mesmo procedimento,
deixando apenas o tema Astra, que é o tema que a gente está utilizando aqui nessa aula. O outro lugar que a gente vai estar indo para estar fazendo a limpeza também é aqui nas páginas. Clicando aqui, a gente vai ver que foram criadas algumas páginas. Inclusive, eu posso estar visualizando aqui todas essas páginas para que vocês consigam ver as páginas que foram criadas. A primeira é a página Home, que é a página que a gente vai estar utilizando, mas também tem essa outra página aqui. Deixa eu abrir a página de contato. E essas outras páginas a gente não vai estar utilizando nessa aula. Como a gente não vai estar utilizando nessa aula, a gente vai estar removendo essas páginas. Então deixa eu fechar tudo aqui novamente. Eu vou estar selecionando todas essas páginas e eu vou estar deixando apenas a página Home. O restante eu posso clicar aqui em ações em massa e eu vou estar movendo para minha lixeira, já que a gente não vai estar utilizando. E para finalizar, eu recomendo que você venha aqui em posts também. Vou clicar aqui e a gente vai remover esse post de exemplo que o WordPress deixa aqui para gente. Clicando aqui na lixeira, ele já apagou e finalmente a gente terminou as nossas configurações iniciais. E agora sim, a gente pode estar indo para a parte da criação do site, colocando a mão na massa, modificando todo o template que a gente acabou de baixar para fazer a nossa própria estrutura. Então, se você já chegou até aqui, meus parabéns, você já caminhou boa parte do caminho e daqui para frente vai ser bem tranquilo também. Como você pode ver, não teve nada demais até esse momento. Seguindo aqui passo a passo, você consegue fazer tudo tranquilamente. E então, para a gente estar começando as nossas alterações, eu vou estar clicando aqui em páginas e eu posso estar visualizando essa página logo de início. Então, vou selecionar aqui a Home, vou estar clicando em ver e eu vou abrir aqui em uma nova guia para a gente poder estar visualizando. Aqui a gente tem dois caminhos diferentes, onde a gente pode estar editando direto no Elementor, ou então a gente pode estar personalizando algumas opções do tema, que envolvem o cabeçalho e o rodapé do site. Nesse primeiro momento eu vou estar personalizando direto no Elementor, onde a gente vai fazer a maior parte do trabalho, e em seguida a gente vai estar finalizando fazendo algumas personalizações tanto no cabeçalho como no rodapé. E aqui nessa barra superior vocês podem ver que a gente já tem a opção de editar com o Elementor. Porém, se por algum motivo não estiver aparecendo essa opção aqui, você pode estar vindo aqui na sua lista de páginas, clicar aqui em editar, ou até mesmo editar com o Elementor direto, mas para facilitar a gente vai vir aqui direto na parte do editar, e aqui você pode estar fazendo algumas configurações. Nesse caso já veio tudo preparado para a gente não vai precisar personalizar nada aqui nesse momento, mas futuramente eu posso estar mostrando para vocês mais informações de tudo que a gente pode estar fazendo nessa página aqui para fazer a personalização completa do seu site. Nesse caso aqui já veio tudo configurado prontinho para o uso, então a gente não vai estar precisando mexer em mais nada nesse momento. A única opção que nos interessa aqui é editar com o Elementor. Então vou clicar aqui nesse botão que está aparecendo para a gente e a gente já vai estar abrindo o nosso painel do Elementor. E aqui sim é onde toda a mágica acontece. Como vocês podem ver, a gente tem aqui na maior parte da tela o nosso site, ocupando aqui realmente a maior parte. E aqui no canto esquerdo a gente tem algumas opções que são as opções que a gente utiliza para fazer a construção do nosso site. Por exemplo, se eu quiser adicionar mais um texto aqui em cima desse título, eu posso estar arrastando aqui o elemento de texto aqui para cima e ele já vai estar mostrando aqui o texto para a gente ao vivo nesse sistema de arrasta e solta muito tranquilo. Se eu me arrependi desse texto e eu quero remover, eu posso estar clicando com o botão direito e clicando em excluir, ele já vai estar sendo removido. Tudo em tempo real, muito fácil da gente estar editando. Mas enfim, não precisa se preocupar com isso. Durante o vídeo a gente vai estar utilizando várias dessas opções e você vai estar aprendendo como personalizar cada uma delas. Uma coisa que eu gosto de estar sempre explicando no começo para quem está aprendendo é a diferença entre seção e coluna. Então eu vou estar clicando aqui no maisinho para a gente poder estar adicionando uma nova seção. E aqui a gente pode ver que tem três opções. Vou estar clicando aqui no mais novamente e a gente pode estar selecionando como que é a nossa estrutura. Vou estar clicando aqui na opção de duas colunas e vocês vão estar reparando que agora a gente tem um espaço em branco.
eu vou estar personalizando aqui a altura só para a gente poder estar tendo um pouco mais de espaço. E não se preocupe, você não precisa adicionar isso daqui no seu site, isso daqui é só para mim explicar para você como que isso vai funcionar. A primeira opção da estrutura que você sempre vai estar utilizando são as seções. Dentro de cada seção vão existir colunas. Essas colunas podem ser várias ou pode ser uma apenas, mas sempre vão ter colunas dentro da seção. Então, se eu clicar aqui para fazer algumas configurações, a gente pode, por exemplo, ajustar a altura, que nem eu acabei de fazer aqui para vocês. A gente pode vir aqui na aba de estilo, por exemplo, tá alterando aqui o tipo de fundo, vou colocar aqui uma cor vermelha, por exemplo, ou então um azul. Eu posso estar adicionando aqui um degradê, um vídeo, uma imagem. Eu posso estar fazendo várias opções aqui, porém, só para mostrar para vocês, essa é a seção. E a coluna, que muita gente confunde seção com coluna, a coluna é o que fica dentro da seção. Nesse caso aqui, a gente tem uma coluna, onde eu também posso estar editando a estrutura dessa coluna. Então, vou clicar aqui em editar coluna, vou vir aqui na aba de estilo, tipo de fundo, e eu vou estar colocando uma outra cor, nesse caso aqui, o vermelho. Vocês podem ver que dentro da seção a gente tem essa coluna que tem a cor vermelha. Se eu adicionar um outro elemento, como por exemplo aqui um título, vocês vão ver que o tamanho da coluna ele vai crescendo conforme a quantidade de conteúdo que tem aqui dentro. A mesma coisa funciona aqui para a seção, por isso que eu adicionei um espaçamento maior para que ela ocupe mais espaço, para que a gente consiga visualizar um pouco melhor. E é importante lembrar que nesse caso aqui a gente adicionou uma estrutura com duas colunas, então a gente pode estar personalizando cada coluna individualmente. Nesse caso vou colocar aqui essa coluna com uma outra cor, colocar aqui um rosa, e a gente pode estar adicionando outros elementos, como por exemplo aqui um elemento de vídeo, onde ele vai estar carregando um vídeo totalmente à parte aqui na lateral, e isso daqui é muito bacana que você entenda nesse começo. Como vocês podem ver, isso daqui está bem feio, é só para mim conseguir fazer essa explicação inicial mesmo, mas a gente pode estar removendo essa seção e agora sim a gente pode começar colocando a mão na massa aqui no nosso site. E como vocês podem ver, os textos estão todos em inglês. E a primeira coisa que eu vou fazer é justamente traduzir esses textos. Eu já tenho aqui os textos prontinhos para mim estar copiando e colando, então eu não vou precisar estar escrevendo. Mas no seu caso é bem tranquilo, é só você clicar aqui no seu texto e você vai ver que aqui no lado esquerdo ele vai ter a opção para a gente poder estar escrevendo normalmente o que a gente quiser. Então eu vou colocar aqui, olá, eu sou um texto. Então eu vou estar colocando aqui o texto que eu já tenho copiado, vou clicar aqui em colar e vocês vão ver que eu já colei aqui o texto, super simples de estar fazendo isso, sem nenhum segredo, como vocês podem ver. E esse elemento de texto, a gente pode estar fazendo algumas modificações conforme as suas preferências. Nesse caso, a gente pode estar vindo aqui na opção de alinhamento, eu posso estar centralizando esse título, por exemplo, posso estar alinhando pela direita ou deixando ele justificado. Nesse caso, eu acho que combina realmente ele alinhado à esquerda, mas essa opção é bem parecida quando você está escrevendo ali um texto no Word, por exemplo. Isso daqui é bem tranquilo, é bem intuitivo, como vocês podem ver. Outro detalhe que é muito comum da gente estar alterando é aqui na aba de estilo, a cor do texto. Afinal, você vai estar adaptando esse site para identidade sua ou do seu cliente. Então pode ser que o seu site ele não tenha essa mesma identidade que eu esteja fazendo aqui, com esse preto, com esse branco. Talvez você precise de cores mais chamativas ou de outras cores de fato. Você pode estar clicando aqui na cor e alterando aqui para, por exemplo, um azul um pouquinho mais claro, colocando aqui um azul mais forte, colocando aqui um preto. Então você pode estar alterando conforme as suas necessidades. Outro detalhe é a tipografia. Nesse caso vou estar utilizando essa mesma tipografia aqui, mas se você estiver precisando de alguma outra tipografia específica, você pode estar alterando aqui a fonte tranquilamente. Aqui em família da fonte, a gente tem várias opções, como a gente pode ver. Posso estar selecionando aqui uma opção, posso estar trocando tranquilamente, a gente pode ter várias e várias opções, por exemplo, essa daqui mais desenhada na escrita, ou então algumas que são um pouco mais rígidas, algumas que são um pouquinho diferentonas. A gente pode estar escolhendo as principais fontes, tipo a Arial aqui, a gente pode selecionar sem nenhum problema, muito fácil de a gente estar alterando a fonte.
vou estar devolvendo aqui para a fonte padrão, que é a fonte que eu vou estar utilizando. E outro detalhe que provavelmente você vai estar querendo utilizar também é o tamanho da fonte. Então você pode estar aumentando aqui tanto no númerozinho, como arrastando aqui para um lado ou para o outro. Então vou colocar aqui um tamanho gigantesco, vou colocar aqui em 124, por exemplo, vai ficar gigantesco o nosso título. Ou então posso estar deixando ele pequenininho aqui com tamanho 40, por exemplo. Você pode estar personalizando do jeito que você preferir. Eu vou voltar aqui para o padrão. E outras opções que são o peso da fonte. Então, se você quiser colocar um negrito, por exemplo, você vai vir aqui em peso, você vai estar colocando a opção bold, que seria negrito. Então, você colocando isso, ele já vai ficar negrito. Vou devolver aqui para o normal. E você pode estar alterando também a transformação. Se, por exemplo, você quer que essas palavras fiquem todas em maiúsculos, você pode estar colocando aqui e vai ficar tudo em maiúsculo. Aqui em transformação também, você pode estar deixando em minúsculo, por exemplo, colocando em capitalizar, ou então deixando normal, que foi como você escreveu o texto. E a nossa próxima opção aqui é a opção de estilo, e se você está querendo colocar a fonte em itálico, por exemplo, é aqui onde fica a opção, na opção de estilo. Vou estar devolvendo aqui para o normal, vou vir aqui na opção de decoração, e aqui você pode estar colocando sublinhado, linha superior, riscado, então é aqui onde fica essas opções, vou estar deixando em nenhum aqui também. Outras opções um pouquinho mais avançadas, mas que você pode estar querendo utilizar também, é a altura da linha, para deixar aqui um espaçamento maior ou mais grudado, você pode estar alterando aqui conforme quiser. E aqui o espaçamento entre as letras também, você pode estar aumentando, reduzindo, fazendo do jeito que você preferir. Nesse caso, essas aqui são as principais modificações que as pessoas utilizam para títulos e textos. Então, tendo essa base, você vai conseguir fazer bastante modificação aqui. Mas, como eu disse, eu recomendo que você siga essa aula até o fim, para que você tenha o seu site montado e depois você personalize conforme a sua preferência. Então, seguindo aqui, a gente vai estar editando o próximo texto, que eu também já tenho salvo aqui. Então, vou selecionar, vou clicar aqui em colar e a gente já tem o nosso texto colado. Nesse caso aqui, vocês podem reparar que o quadradinho que ele mostra pra gente é um pouquinho diferente, porque nesse caso aqui, ele está mostrando pra gente como um texto de fato. Aqui seria assim, como um Word, por exemplo, onde você pode adicionar aqui um negrito, por exemplo, só em um pedaço do texto, o itálico só em um pedaço. Então isso daqui sim é a função para textos. Aqui em cima eu comentei que era para texto também, porque não deixa de ser, mas ele é mais focado em título. Então é somente um tipo de texto. Aqui embaixo são mais textos em gerais que você pode estar utilizando. Então eu colei aqui, como vocês podem ver, e agora a gente pode vir na aba de estilo e a gente vai ter as mesmas opções. Essas opções vão personalizar o texto inteiro em geral. Porém, se você quiser dar destaque aqui em alguma palavra, por exemplo, vamos planejar, a gente pode estar colocando negrito somente nessa palavra. Nesse caso, vou estar deixando sem, mas você também vai ter essa liberdade. A nossa próxima opção que vocês vão estar vendo aqui é o botão. Eu vou estar personalizando esse botão e a primeira coisa que a gente vai estar alterando é o nosso texto. Eu vou estar removendo esse texto em inglês e eu vou estar colocando aqui agende sua viagem. Então esse botão aqui vai ser a nossa primeira chamada para ação para que o seu cliente ele possa estar clicando e entrando em contato com você. Nesse caso aqui, a gente tem a opção de colocar um link. Esse link ele poderia estar mandando direto para o seu WhatsApp, ou então ele pode estar mandando para uma outra página, ou então ele pode estar mandando para uma seção dentro do seu próprio site. Nesse caso aqui, dentro dessa própria página, a gente vai clicar nesse botão e ele vai estar descendo o usuário até a seção de contato que a gente vai criar um pouquinho mais para frente. Então eu já vou estar fazendo esse link para essa seção de contato, porém esse botão ainda não vai estar funcionando porque a gente vai precisar fazer uma estruturinha para que isso funcione, que é bem tranquilo de fazer também, mas eu já vou deixar esse botão prontinho para a gente poder utilizar futuramente. Nesse caso, o link que eu vou estar utilizando é hashtag contato. Esse link ele tá certo, eu sei que é um link um pouco estranho da gente estar utilizando, mas isso vai fazer sentido um pouquinho mais para o final do vídeo. Vocês vão ver exatamente como que esse botão vai funcionar. E seguindo aqui, vocês vão ter outras opções aqui para estar personalizando. E como vocês puderam ver aqui, as coisas são bem parecidas, então eu não vou estar entrando em detalhes todas as vezes,
Mas só para relembrar, a gente tem aqui a opção dos alinhamentos, então posso estar centralizando, deixando à direita, ou justificando o botão, que é deixando o botão ocupando todo o espaço da coluna. Nesse caso, vou estar deixando aqui na esquerda mesmo, e a gente tem a opção do tamanho do botão, que isso já é uma opção que a gente não tinha anteriormente. Aqui a gente pode estar deixando o botão no tamanho médio, por exemplo, deixando ele grande, deixando ele extra grande. Porém, com esse tema que a gente está utilizando, esse botão ele já foi personalizado e por isso ele não está alterando aqui entre os tamanhos. Vou estar deixando ele aqui o padrão que ele veio, mas eu vou estar adicionando um outro elemento de botão só para vocês estarem visualizando como que funciona. Mas não se preocupe que a gente vai poder personalizar esses tamanhos de outro jeito que já já eu vou mostrar para vocês. Mas seguindo aqui, a gente não está utilizando nenhum ícone, mas a gente pode adicionar um ícone tranquilamente clicando aqui em biblioteca do ícone. E aqui a gente geralmente vai estar pesquisando em inglês, então vou colocar aqui right, que seria direita em inglês, vou estar selecionando essa opção, vou clicar em inserir e a gente já vai ter um ícone aqui no nosso botão. Se eu quiser colocar esse ícone depois do texto, eu vou estar selecionando aqui a posição do ícone depois e eu posso estar alterando aqui também o espaçamento de quanto que eu quero que esse ícone fique longe do meu botão. Nesse caso, vou deixar aqui em 15, eu acho que já ficaria bacana, por exemplo. Mas para a gente seguir a estrutura que eu planejei aqui para a gente, eu não vou estar utilizando nenhum ícone, então eu vou estar clicando em nenhum e eu vou estar removendo esse espaçamento para que ele não fique atrapalhando aqui. Mas como vocês puderam ver, é super simples também. A gente tem aqui a opção de estilo também, onde aqui a gente tem bastante opção, nesse caso a gente pode estar personalizando. A tipografia eu já mostrei para vocês como que funciona. A sombra do texto eu ainda não mostrei e ela é bem tranquila, ela é só uma sombra de um texto mesmo. Deixa eu até colocar aqui em vermelho para vocês conseguirem visualizar melhor. Ele basicamente faz esse efeito de sombra dentro do texto. Nesse caso a gente não vai estar precisando utilizar, é uma função bem específica que hoje em dia a gente não utiliza tanto e a gente pode estar seguindo aqui. Agora tem um detalhe que é muito importante que você preste atenção, é que a gente tem aqui duas abas chamadas normal e hover. Basicamente o normal é o botão que você está enxergando nesse exato momento e as configurações do hover é o botão de quando alguém está com o mouse em cima. Então eu deixando meu mouse em cima, vocês vão ver que ele fica com esse efeito transparente. Então esse é o efeito hover. Se eu remover o meu mouse aqui de cima, ele vai estar voltando ao normal. Então a gente pode estar personalizando isso também. Aqui o botão eu vou deixar nessas cores padrões e aqui no efeito hover a gente pode estar modificando também. Eu vou estar vindo aqui colocando um vermelho para que vocês visualizem melhor. Vou estar passando meu mouse aqui em cima, ele vai estar ficando vermelho, que nem eu comentei, super simples também. Vou estar devolvendo aqui para a cor branca com esse mesmo efeito que estava e a gente não vai precisar mexer mais em nada disso daqui. Porém, eu vou estar adicionando uma animação ao passar o mouse. A animação que eu recomendo que seja adicionada é a animação float. Eu vou estar clicando aqui e quando a gente passa o mouse em cima, ele faz esse pulinho aqui no botão, que eu acho que fica bem elegante. Eu curto bastante esse efeito, então eu vou estar deixando ele. Mas seguindo aqui, a gente tem algumas outras opções, que seriam as bordas. Nesse caso a gente não está utilizando, mas se eu coloco aqui uma borda de 5, por exemplo, vocês vão ver que ele cresce um pouquinho o botão, e eu poderia inclusive alterar a cor da borda, que é justamente a borda do botão. Se eu quiser deixar aqui uma borda gigantesca, por exemplo, ele vai ficar gigantesco, mas nesse caso aqui eu não vejo sentido, então vou estar deixando em zero, porque a gente não vai estar utilizando nenhuma borda. Nessa nossa estrutura, os botões serão quadrados, mas se você quiser arredondar, você pode estar colocando aqui um arredondamento de 5, por exemplo, ele já vai deixar a quina do botão um pouquinho mais arredondado, até o ponto que ele chega aqui em 50, por exemplo, que o botão já fica totalmente arredondado. Você tem essa liberdade para estar mexendo aqui conforme você preferir, mas o nosso botão ele vai ficar aqui com arredondamento em zero. E lembra quando eu comentei que a gente podia alterar aqui o tamanho do botão de outros jeitos? Esse tamanho é o padding. A gente pode estar adicionando aqui um padding de 20, por exemplo, e ele vai estar aumentando 20 pixels, que é a unidade de medida que a gente usa aqui para sites, tanto para a direita e esquerda, como para baixo e para cima. Então eu vou estar adicionando aqui 50, por exemplo, nosso botão vai ficar gigantesco. Eu recomendo deixar aqui o padrão, que não vai ter nenhum erro, que não vai ficar feio,
mas se você quiser deixar o botão um pouquinho maior, você pode estar mexendo, aumentando aqui pelo padding. E, enfim, essa parte aqui do conteúdo da nossa primeira seção a gente já alterou, e o que a gente vai fazer agora é alterar essa imagem de fundo. Para isso, eu vou estar personalizando a seção inteira, que é justamente onde essa imagem está. Aqui em cima vocês podem ver que a gente tem tanto a opção de adicionar uma nova seção, que eu já utilizei ali para dar aquele exemplo, tem a opção de editar essa própria seção e a opção de remover essa seção. Nesse caso, vou estar clicando aqui no meio para a gente editar, e como vocês podem ver, ele abriu aqui várias opções que a gente pode estar utilizando. Nesse caso, a gente não vai estar precisando mexer em nada, além da aba de estilo. E aqui dentro dessa aba de estilo, a gente tem a opção da imagem, que é justamente a imagem que a gente quer trocar. Então eu vou estar clicando aqui para escolher uma outra imagem, e a primeira opção que ele mostra para a gente é de fazer o upload de algum arquivo. Se por acaso você cair aqui direto na biblioteca de mídia, nesse caso eu estou mostrando aqui para vocês como que seria a biblioteca de mídia, não tem nenhum problema, é só você clicar aqui em cima em enviar arquivos, e você vai estar clicando em selecionar arquivos. Que nem eu comentei, eu separei aqui um pacote de imagens, então vou estar selecionando todas essas imagens, vou estar clicando aqui para enviar, e ele já vai estar enviando várias imagens aqui para o nosso site, e a gente vai estar podendo utilizá-las sem nenhum problema. Nesse caso, a primeira imagem que ele enviou é justamente a imagem que eu quero utilizar, então vou selecionar aqui essa imagem, vocês vão ver que ela ficou aqui selecionada, eu vou estar clicando em inserir mídia e ele já vai alterar o nosso plano de fundo. Vocês podem reparar que o plano de fundo já foi alterado, porém ele está configurado com a posição superior centralizado. E eu pessoalmente prefiro que essa imagem fique no inferior centro, para poder mostrar aqui um pedacinho da ilha, um pedaço do mar. Acho que fica mais bacana, fica mais atrativo aqui. Inclusive, para a gente visualizar como o site está ficando, eu posso estar clicando aqui nessa setinha para a gente esconder o nosso painel, e a gente já vai poder visualizar como que o site está ficando. O menu aqui em cima a gente ainda não mexeu, a gente vai mexer aqui mais para o final da aula, mas como vocês podem ver, a nossa primeira sessão já está ficando bem estruturada, então a gente já pode passar para a próxima sessão, que é justamente um espaço aqui que a gente pode estar adicionando imagens e texto. Nesse caso eu vou estar utilizando esse espaço com imagens bonitas e atrativas, com um textinho que a gente vai estar atraindo os clientes a ficarem com vontade de viajar e com vontade de contratar a nossa empresa. Então eu vou estar clicando aqui na setinha para a gente voltar a abrir o nosso painel de edição, e agora sim eu vou estar editando esses textos. Quando eu clico nesse título, vocês vão ver que ele tem uma estrutura um pouquinho diferente. Ele tem aqui a opção de título e descrição. Nesse caso eu já tenho um título aqui separado, então vou estar colocando ele. Eu também já tenho uma descrição separada. Eu não vou estar precisando alterar nada além de título, e como eu já expliquei para vocês como que funciona essa opção de estilo, inclusive aqui tem uma opção a mais para configurações de imagem, mas como a gente só está utilizando conteúdo, vocês já vão saber como que se utiliza todas essas opções. Afinal aqui é somente alterar cor, tamanho, tipografia. Então isso daqui é bem tranquilo, então eu não vou estar precisando explicar como que a gente faz isso. Eu vou estar também editando esse textinho aqui embaixo, vou estar alterando ele, então vou colar o textinho que eu já deixei separado, vou estar removendo aqui o espaço em branco que ficou, e agora sim a gente vai poder estar personalizando essas imagens também. Vou estar selecionando essa primeira imagem. Eu vou colocar aqui uma imagem bem chamativa, uma imagem aqui do Castelo da Disney, que é uma imagem que faz que as pessoas pensem muito em viagens. Então vou estar colocando aqui, e eu também vou estar personalizando essa outra imagem. Vou estar selecionando aqui, e essa outra imagem, vou estar justamente colocando a imagem de uma praia aqui em Bahamas, que é uma praia muito bonita, como vocês podem ver, que também chama bastante atenção, e essas imagens vão agregar bastante visualmente aqui no site. O botão, que nem a gente personalizou lá em cima, vou estar alterando aqui para saiba mais. Então, fazendo isso daqui, a gente vai ter um botão para que a pessoa tenha mais informações sobre o site. Importante dizer que esse botão aqui ele também vai mandar para algum lugar. Nesse caso, a gente vai ter uma seção sobre planos, então vou estar colocando aqui o link #planos, porque aqui a gente vai ter mais informações para a pessoa saber de como funcionam os planos e o serviço dessa empresa. Então vou estar colocando aqui #planos,
e quando a pessoa clicar, ela vai descer até a seção de planos, que a gente ainda não preparou a estrutura para que isso funcione, mas daqui a pouquinho você já vai ver como que é esse sistema funcionando. É muito bacana, fica muito bom mesmo. Mas bem tranquila essa sessão aqui, como vocês puderam ver, a gente fez ela aqui bem rapidinho e a gente já conseguiu passar mais essa etapa. Então a gente vai vir aqui para baixo e aqui é justamente a seção dos planos que eu comentei. A gente pode estar transformando isso daqui de várias formas. A opção que eu planejei para esse vídeo é justamente a gente transformar isso em planos, ou então você poderia estar colocando aqui os seus serviços ou qualquer outra coisa que você acredite que combine com essa seção. Nesse caso, aqui é bem simples, a gente está editando também. Eu vou estar colocando aqui um título, aí a gente vai estar alterando aqui essa descrição também. E esse botão eu vou estar personalizando o texto, vou estar colocando aqui descubra novos destinos. E o link eu vou estar mandando a pessoa para o hashtag contato, que é a seção onde a pessoa vai conseguir entrar em contato de fato. Nessa parte aqui a gente vai ter uma personalização um pouquinho diferente, que eu já vou mostrar para vocês como que funciona, mas primeiramente eu vou estar alterando aqui essas imagens, e esse processo aqui a gente já viu também, então eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui por ele. Vou estar procurando a imagem que eu quero, nesse caso aqui é a Torre Eiffel de Paris. Vou estar selecionando aqui também essa imagem do meio. Vou estar colocando aqui a imagem do castelo também. Então vou estar selecionando aqui, vou clicar em inserir mídia. E nessa terceira opção, vou estar colocando aqui a praia de Bahamas também. Que eu acho que fica muito bonita essa imagem, então vou estar utilizando ela também. A parte aqui dos textos não tem nenhum segredo, é só a gente colocar o texto e a descrição. Isso daqui a gente já fez aqui durante todo o vídeo, então também estou simplesmente copiando e colando aqui, bem rapidinho. Eu tenho uma segunda tela aqui que vai me auxiliar com isso, então eu vou estar colando esses textos e em seguida a gente vai estar podendo personalizar essas imagens. Como vocês puderam ver, são imagens bonitas, porém elas não estão alinhadas. Afinal, são imagens de tamanhos diferentes e é super normal que no momento que você estiver fazendo o seu site, essas imagens sejam justamente de tamanhos diferentes. Então é uma grande possibilidade que você se depare com esse detalhe durante a construção do site. Então eu vou estar resolvendo isso aqui de um jeito muito simples. Eu vou estar basicamente definindo um limite para cada uma dessas imagens. Vindo aqui na opção tamanho da imagem, eu vou alterar aqui a opção completo, vou colocar aqui em personalizado, e aqui em largura eu vou estar colocando 500 e em altura eu vou estar colocando 620, justamente porque a gente quer esse efeito um pouco mais alongado da imagem. Então eu vou clicar aqui em aplicar e eu vou estar repetindo esse processo para as outras imagens. Vou vir aqui em personalizado, vou colocar 500 por 620, e se você se deparar com essa mesma situação, você pode estar utilizando esse mesmo valor que eu estou colocando aqui, de 500 por 620, ou então se você tiver com esse problema em alguma outra seção, você pode estar descobrindo o melhor valor para você estar utilizando. Então eu recomendo que você teste alguns números aqui e veja o que fica melhor para você na sua situação. Nesse caso, como a gente pode reparar aqui, foi bem tranquilo para deixar todas do mesmo tamanho. Elas se adaptaram aqui super bem e eu acho que já ficou muito mais bonito do que elas todas desreguladas aqui, cada uma em um tamanho. E como os nossos textos aqui estão em tamanhos parecidos, aqui embaixo também já ficou suficientemente arrumado, o que fica muito bacana. E você também já deve ter reparado que o nosso botão aqui ele está em inglês, então eu vou fazer a tradução dele para um saiba mais. E aqui na opção de link eu vou estar colocando hashtag contato, afinal eu quero que quando o nosso cliente clicar aqui no saiba mais, ele seja mandado para a nossa seção de contato. Nesse caso você pode estar selecionando aqui algum outro link, caso você queira. Inclusive, no final desse vídeo eu vou estar dando uma super dica de como criar links personalizados para o WhatsApp. Então, se você quer que o seu cliente clique aqui no Saiba Mais e você receba uma mensagem personalizada direto no WhatsApp ali, por exemplo, tenho interesse no plano de viagens para Paris. Nesse exemplo aqui, você vai estar aprendendo como fazer isso tranquilamente também, muito fácil, muito bacana. Você vai estar podendo alterar esse link de contato. Mas enfim, voltando aqui, a gente já personalizou esse botão e para a gente não estar precisando fazer essa mesma personalização
cada um desses botões, a gente pode estar utilizando uma função do elemento, facilita muito o nosso trabalho no dia a dia, que é clicar aqui com o botão direito e na opção copiar, e a gente vai vir aqui na próxima seção, onde a gente quer que o botão fique, a gente vai clicar com o botão direito novamente e vamos clicar em colar. A mesma coisa aqui para a nossa terceira coluna, clicar com o botão direito, colar, e ele já vai colar aqui o nosso botão prontinho para o uso. Vou estar removendo esse outro botão em inglês, clicando com o botão direito em excluir, e a gente já tem mais uma seção do nosso site prontinha para o uso, muito simples a gente estar fazendo ela também. Nessa próxima seção é bem tranquilo, segue a mesma linha de pensamento que a gente teve até agora. Eu vou estar traduzindo aqui o texto, vou estar colocando uma descrição diferente também, e aqui a gente tem várias imagens. Para facilitar e deixar o vídeo um pouquinho mais rápido, eu vou estar editando todas essas imagens aqui. Eu já volto com vocês, porque vai acontecer uma peculiaridade que a gente vai ter que resolver quando a gente editar essas imagens, e é bem tranquilo de resolver, então eu já volto com vocês para mostrar como que vai ficar o resultado. Prontinho, já adicionei aqui as imagens. E como você pode reparar, ficou bem estranho aqui, não ficou exatamente como estava antes, porque essa imagem que era para ficar na mesma altura das outras, não está na mesma altura, ela ficou menor, então não ficou muito bacana. Aqui na nossa galeria de baixo, ela também ficou diferente, não ficou na mesma altura, mas para a gente corrigir esse problema é super simples, a gente pode estar personalizando a largura da nossa coluna. E no seu caso, provavelmente isso vai estar acontecendo também. E para personalizar é bem tranquilo. Aqui a gente pode estar vendo essa risquinha da coluna que quando a gente passa o mouse, ele tem a opção da gente poder estar esticando para um lado ou para o outro. Nesse caso, eu vou encontrar aqui o equilíbrio para que as imagens fiquem na mesma altura. Então eu coloquei e elas já ficaram muito mais elegantes aqui. E a mesma coisa aqui para baixo, vou personalizar aqui para que elas fiquem na mesma largura. E olha só que simples que foi da gente corrigir esse probleminha. As imagens aqui ficaram um pouquinho menores, mas não tem problema. Ficou aqui tudo na mesma linha, no mesmo padrão. Ficou muito bonito, como vocês podem ver. Eu pessoalmente adoro essas imagens aqui da natureza, imagens bonitas de viagens. Então, para mim, fazer esse site está sendo uma experiência muito bacana. Tá achando essas imagens, fazendo essas composições, eu acho muito bonito, muito bacana mesmo. Mas enfim, a gente pode estar seguindo aqui para a nossa próxima sessão. Essa sessão aqui foi só isso, foi bem tranquilo a gente estar fazendo também. A gente tem aqui a opção dos nossos clientes, onde a gente vai estar colocando depoimentos. Se a sua empresa não tem nenhum depoimento e você não quer utilizar essa sessão, você pode estar vindo aqui e simplesmente excluindo essa sessão. Porém, se você tem um depoimento, acho muito bacana que isso esteja aqui no seu site. Afinal, isso daqui é uma prova social muito importante que as pessoas vão estar vendo aqui o que outros clientes estão falando. Nesse caso aqui da nossa agência, mas no caso da sua empresa, vão ter pessoas falando ali da sua empresa, da experiência que elas tiveram. Eu sempre recomendo que sejam comentários verdadeiros, que algum cliente tenha falado para você, ou que ele tenha escrito de fato uma mensagem, que você tenha alguma prova. Mas se o seu cliente já comentou ali com você, já deu esse feedback pessoalmente em uma conversa, você pode estar pedindo permissão dele para estar adicionando aqui. E isso daqui vai ficar muito bacana, complementando muito bem aqui no seu site. Nesse caso, eu estou utilizando uma função nesse texto que a gente não utilizou até o momento, e é importante que eu explique para vocês como que a gente utiliza. Se vocês forem reparar, a gente tem um código aqui no meio desse texto, que é o BR. Se eu estar removendo esse código, vai ficar tudo aqui na mesma linha. Se eu estiver utilizando aqui o código abre-chave, BR, fecha-chave, inclusive eu não sei se o nome certo disso daqui é chave, provavelmente não é. Confesso que eu tenho bastante dificuldade em lembrar aqui o nomezinho desse item, mas tudo bem, vocês estão conseguindo visualizar e entender aqui. Quando a gente coloca esse BR, a gente está informando o WordPress que aqui a gente tem uma quebra de linha. Então, nesse caso aqui, se a gente pular a linha, vocês vão ver que não funciona, ele não vai pular, porém, quando a gente coloca o BR, ele vai pular a linha sem nenhum problema. Então, é só um detalhezinho aqui que a gente pode estar utilizando para estar melhorando aqui a diagramação do nosso texto. Nesse caso, eu não tenho nenhum depoimento, afinal aqui é uma empresa fictícia, mas eu vou estar mostrando para vocês como que a gente personaliza esses depoimentos. A primeira coisa que eu vou mostrar é como que a gente edita o depoimento de fato. É bem tranquilo aqui, a gente pode estar escrevendo um texto qualquer aqui,
que ele vai estar mostrando normalmente, que nem a gente fez até o momento. Eu vou estar deixando esse textinho padrão aqui que vem. A gente pode estar selecionando aqui a imagem, e isso daqui é o mesmo processo. Nesse caso a gente vai estar colocando imagem de pessoas mesmo. Eu vou estar selecionando aqui, e a imagem da pessoa já aparece. E a gente pode estar também alterando o nome da pessoa. Nesse caso aqui está como Emily, mas eu poderia colocar Pedro Augusto, por exemplo. E a gente também tem a opção aqui embaixo do título, que a gente poderia estar colocando aqui um subtítulo na pessoa, por exemplo, designer, ou então advogado, ou algo do tipo. Nesse caso aqui do site a gente não está utilizando, então vou estar removendo, mas se fizer sentido você pode estar utilizando essa opção também, sem nenhum problema. A gente também tem a opção aqui do link, onde a gente poderia estar clicando aqui na pessoa e estaria entrando em uma outra página ou em um outro site, porém eu não vejo muito sentido nessa opção, afinal o seu cliente não vai ter um perfil dentro do seu site ou algo do tipo. Nesse caso a gente não iria configurar nenhum link para essa pessoa. Aqui na opção de estilo, a gente tem algumas coisinhas diferentes que a gente poderia estar modificando também. A opção aqui do conteúdo é o padrão que a gente já viu até agora. A opção da imagem, a gente já viu isso daqui também, que é basicamente o tamanho da imagem, a gente poderia estar aumentando ou diminuindo, fazendo aqui do jeito que a gente preferir. Porém, caso você queira colocar essa imagem quadrada, a gente poderia estar colocando o arredondamento aqui como 0, por exemplo, ou então deixando aqui totalmente redondo. Aqui em nome é isso que a gente já viu também, e o título é isso que a gente já viu também. Então são abas novas com informações que a gente já viu até o momento, super simples da gente estar editando. Se você reparou, a gente não personalizou essas estrelinhas que tem aqui em cima, porque elas são elementos diferentes, onde a gente pode estar clicando nela e personalizando ela a parte do nosso depoimento. Então, a gente poderia estar colocando aqui uma escala de classificação de 0 a 5 ou de 0 a 10. Nesse caso, eu vou deixar aqui em 0 a 5. E aqui no nível de classificação, a gente poderia estar aumentando, ou então diminuindo, colocando aqui nota 2, por exemplo, nota 4, ou então até mesmo uma nota 5. Eu sugiro que você seja honesto aqui com essa nota, mas geralmente vão ser notas altas que você vai estar divulgando aqui no seu site. Aqui na aba de estilo, você pode estar personalizando a cor também, para colocar um amarelinho, por exemplo, amarelo um pouquinho mais escuro, mas você pode estar personalizando a gosto também, é bem tranquilo de personalizar, como a gente viu, não tem nenhum segredo, tudo no Elementor é super simples, a gente está conseguindo adicionar e modificar, como a gente está vendo, é super tranquilo, é super fácil a gente estar fazendo. E por fim, a gente vai aqui para a nossa última seção do nosso template, onde a gente pode estar personalizando alguns detalhes também. Nesse caso aqui, a gente vai estar alterando o nosso título, a gente vai estar alterando aqui a nossa descrição também, aquele processo normal que a gente fez até agora. Aqui embaixo a gente vai fazer uma pequena modificação nesse número de telefone. Como vocês podem ver, aqui tem um símbolo de telefone, porém para esse vídeo eu trago a proposta da gente utilizar um número de WhatsApp, que também não deixa de ser um número de telefone, porém a gente vai ter um ícone diferente. Então, para a gente personalizar esse ícone, a gente pode estar clicando aqui nesse primeiro item. Se vocês forem reparar, o elemento que está sendo utilizado aqui é uma lista de ícones, então a gente poderia vir aqui, por exemplo, adicionar um novo item, e a gente poderia escrever qualquer coisa, ou então até mesmo clicar aqui para duplicar esse item, e a gente ter 2 ou mais telefones nessa lista. Nesse caso, vou estar utilizando apenas um número e eu vou estar personalizando esse ícone, clicando aqui, e eu vou estar pesquisando aqui por WhatsApp, que é justamente o ícone do WhatsApp que a gente vai utilizar. E como vocês podem ver, ele já fica com o ícone bonitinho aqui, prontinho para o nosso uso. Eu vou estar também alterando esse número de telefone. Como vocês podem ver, ele está aqui num padrão que não é o brasileiro, então vou colocar aqui o nosso padrão brasileiro, que seria o nosso DDD, e o nosso número de telefone de fato, com o nosso tracinho aqui para facilitar a leitura do usuário. Então a gente poderia estar utilizando esse modelinho, ou então até mesmo esse modelinho, um pequeno espaço ali, porque em alguns estados, inclusive acho que é no Brasil inteiro, os números possuem um 9 na frente. Então nesse caso aqui, eu sou de Santa Catarina, o meu padrão seria aqui 489 e o meu número de telefone. Nesse caso, eu vou estar deixando aqui tudo 00 para facilitar aqui o entendimento desse vídeo, afinal é só um exemplo, e eu vou estar removendo esse espaçamento, que eu também acho que fica legal nesse modelinho,
Isso daqui é opcional, você pode estar formatando do jeito que você preferir. Para a gente estar adicionando o nosso número de WhatsApp aqui, a gente tem algumas opções. A primeira opção, e a mais manual talvez, seria a gente estar personalizando um link próprio. Nesse caso aqui, a gente poderia estar colocando wa.me barra e o nosso número de telefone. É importante que a gente preste atenção porque o número de telefone aqui ele é um pouquinho diferente. Em vez de a gente utilizar o padrão DDD e o número de telefone, a gente vai estar utilizando o padrão de código do país, então aqui no Brasil é 55, e aí sim a gente vai estar utilizando o DDD, que nesse exemplo aqui é 00, e a gente vai estar colocando o nosso número de telefone em seguida. Fazendo isso, a gente já vai ter um número de WhatsApp funcionando. Vou inclusive clicar aqui em atualizar, vou esperar carregar aqui o site, eu vou abrir ele aqui em uma nova página, eu vou recarregar, porque a gente já fez aqui algumas alterações, então eu vou vir aqui para a nossa última sessão, e aqui sim a gente vai clicar nesse botão com o número de WhatsApp. Vou clicar aqui no botão e vocês vão ver que a gente está sendo mandado para uma outra página aqui do próprio WhatsApp, perguntando se a gente quer conversar com esse número que a gente adicionou lá na URL. Então essa é uma opção um pouquinho mais manual, que também funciona muito bem, porém daqui a pouco, um pouquinho mais para frente no vídeo, eu vou mostrar como fazer isso com texto também, e a gente vai utilizar uma outra ferramenta para a gente poder estar mandando essa mensagem com um textinho pronto. Então quando a gente clicar no botão, ele vai abrir essa mesma página, porém com um texto pronto, que também fica muito bacana. Perfeito, então, superando essa parte, a gente pode estar voltando aqui para a nossa edição. Eu vou personalizar essa imagem de fundo. Eu vou clicar aqui em editar a seção, vou vir na aba de estilo e eu vou estar personalizando aqui essa imagem. Eu vou estar colocando uma imagem que eu acho que combina muito para essa seção aqui de um barco, convidando a pessoa para planejar aqui a próxima viagem. Então acho que ficou muito bacana essa seção. Um detalhe que você pode ter reparado é que essa imagem aqui na minha esquerda ela é muito mais clara do que ela está mostrando aqui nessa seção de fato. Isso acontece porque a gente está utilizando uma sobreposição de fundo. Inclusive, aqui a gente também está utilizando uma sobreposição de fundo nessa primeira imagem aqui do topo. Inclusive, eu vou estar editando essa primeira seção e eu vou estar vindo aqui justamente na opção de estilo. E em vez de fundo, a gente vai vir na sobreposição de fundo, onde a gente pode estar utilizando aqui qualquer outra cor de sobreposição. Eu colocando aqui um vermelho, por exemplo, vocês conseguem reparar que está rolando uma sobreposição. Nesse caso, eu vou voltar aqui para a cor que a gente estava no início, e eu vou estar aumentando um pouquinho a minha opacidade. Vou estar colocando aqui opacidade em 50 para que a imagem fique um pouquinho mais escura mesmo, mas a gente consiga ler esse texto branco um pouco melhor. Você pode estar colocando aqui até a opacidade em 1, que vai ficar uma opacidade bem escura mesmo, mas eu vou estar colocando aqui em 0.5, eu acho que já fica mais do que o suficiente que a gente precisaria ter aqui. Recomendo que tome cuidado com esse item para que você não coloque aqui uma opacidade muito grande e não consiga ver a imagem de fundo, ou coloque uma opacidade muito clarinha que atrapalhe a imagem de fundo com o texto que está ali na frente. Então eu recomendo que você sempre mantenha esse equilíbrio. Nesse caso aqui, eu acho que já ficou muito bacana. E a gente visualizando aqui o nosso site para a gente ver como que ele está ficando, a gente pode ver que ele já está com uma estrutura bem prontinha, já pronta aqui para o uso se a gente quisesse. Porém, eu ainda acredito que ele está faltando uma seção que a gente pode estar adicionando aqui, que é uma seção falando um pouco mais sobre a nossa empresa. Essa seção eu considero muito importante. Afinal, se a pessoa está acessando o seu site, ela pode ter interesse em saber um pouco mais sobre a sua empresa. Então, ter ali uma breve descrição, alguma imagem, pode ser muito interessante. Nesse caso, a gente vai estar adicionando uma seção embaixo dessa galeria, que eu acho que fica bacana aqui nesse meio termo, um pouquinho antes dos depoimentos e um pouquinho depois do conteúdo do site. Eu acho que aqui fica um meio termo bacana. Então eu vou estar clicando aqui em mais e eu vou estar adicionando uma seção. Porém, para facilitar aqui, a gente pode estar utilizando aquela função do elemento que eu já mostrei, que é copiar itens e colar itens. Então eu vou estar vindo aqui em cima, eu vou estar copiando essa estrutura dessa segunda seção que a gente já utilizou e já personalizou.
Vou estar clicando aqui com o botão direito, vou clicar em copiar a seção inteira. A gente vai estar utilizando essa seção por completa. Eu vou vir aqui embaixo, onde a gente iria adicionar, vou clicar com o botão direito e eu vou colar e já vai vir tudo aqui para a gente poder estar utilizando. Como a gente vai estar personalizando essa seção, eu não vou deixar ela igual, eu até poderia deixar ela bem parecida, mas nesse caso eu vou estar personalizando ela bem. Eu vou estar removendo essa imagem aqui da direita e eu vou estar removendo esse botão e essa descrição aqui também, deixando apenas a imagem da esquerda e esse título com descrição. Eu vou estar alterando essa imagem aqui também, eu vou estar colocando uma imagem que lembre a minha empresa ou que mostre a minha logo, que mostre algo assim da minha empresa. Nesse caso, eu fiz aqui uma imagem no Photoshop, só para a gente poder estar tendo uma imagem de exemplo, que é como se fosse aqui a fachada da nossa agência. E eu estou utilizando aqui uma logotipo genérica, porque a gente não tem uma logotipo, afinal, essa empresa é apenas fictícia. Então eu estou utilizando aqui uma imagem fictícia também, com uma logotipo que não existe. E para a gente deixar essa estrutura um pouquinho mais bonita, então eu vou estar personalizando a coluna da direita, é importante a gente prestar atenção. Vou estar clicando aqui na coluna da direita e eu vou estar alterando o alinhamento dela. Como vocês podem ver, o alinhamento está em vertical, eu vou estar colocando aqui no alinhamento no meio, e o nosso texto vai vir para o meio da coluna, então ficando aqui no meio da nossa imagem. Vou estar personalizando aqui o texto também, então eu vou copiar, vou colar aqui o texto, e aqui é um textinho que você pode estar fazendo tranquilamente, você não precisa ter pressa aqui na hora de fazer esse texto. E como vocês puderam ver, o meu texto aqui ele tem o espaçamento, ele não ficou corretamente porque a gente não está utilizando o BR, que eu já expliquei para vocês como utilizar. Eu vou estar acrescentando aqui 2 BRs para que a gente tenha esse espaçamento um pouquinho maior. E agora sim a gente já tem uma estrutura no nosso site falando um pouco sobre a nossa empresa, e eu acho que isso daqui é essencial para quem estiver fazendo um site para sua própria empresa ou para quem estiver fazendo um site para um cliente. Eu recomendo que você acrescente essa seção ao site, porque essa seção é muito importante para os clientes que estão curiosos em saber um pouquinho mais sobre a empresa. Então aqui você tem um espaço bem discreto, bem tranquilo no site, não ocupa muito espaço, que vai estar falando ali sobre a sua empresa de fato, e o site não vai ficar aqui somente querendo vender algum serviço, algum produto, então fica muito bacana mesmo. E agora sim, quando a gente for visualizar o nosso site, a gente vai estar reparando que está faltando apenas alguns detalhes. Quando a gente clica aqui no botão, ele não está mandando para lugar nenhum, afinal a gente ainda não fez aquela estrutura que eu comentei com vocês, e aqui também o nosso rodapé e o nosso cabeçalho não estão personalizados ainda. Então a gente só falta fazer isso e o nosso site já vai estar pronto para o uso. Então a gente já está na etapa final. Então, antes da gente finalizar tudo isso, eu já quero te dar os parabéns por ter seguido até aqui. Novamente, você está sendo um aluno comprometido. Se você conseguiu chegar em toda essa estrutura, meus parabéns, você realmente já está tendo um ótimo resultado. Você já está tendo um site quase completo, faltando apenas alguns pequenos retoques que a gente já vai estar começando a fazer. E justamente um dos detalhes que eu gosto muito de estar utilizando é esse sisteminha do menu que eu comentei para vocês, e é super simples de implementar. A gente vai estar utilizando um elemento chamado âncora menu. Então eu vou estar arrastando esse elemento acima aqui do título. Não se preocupem que esse daqui não vai ficar visível para quem estiver vendo de fora, é só para você que está personalizando aqui o site. E aqui eu vou estar personalizando esse item, colocando aqui o nome dessa seção. Nesse caso eu vou estar colocando como início. Eu vou estar clicando aqui com o botão direito em copiar, para que facilite, e eu vou estar clicando aqui em colar aqui na opção dos planos. Vou estar arrastando aqui para cima do plano, é importante que fique acima do título aqui do plano. Eu vou estar alterando aqui a palavra início que ficou, e aqui eu vou estar colocando o nome de planos. Vou descer aqui mais um pouquinho, vou vir aqui na opção de quem somos nós, vou estar clicando em colar novamente. Vou estar arrastando novamente aqui para cima do título. Vou estar colocando aqui sobre, somente uma palavra para que a gente identifique o que é essa seção. Vou estar vindo aqui embaixo onde tem o nosso contato. Eu vou estar colando aqui novamente em cima do título. Eu vou estar personalizando para contato. E agora sim, eu vou clicar em atualizar
E agora a gente já vai ver um efeito muito bacana acontecendo no nosso site. Quando eu vim aqui em cima e clicar no botão visualizando o site em uma página externa, aqui no nosso editor não vai estar funcionando, então eu estou visualizando aqui na nossa página em si, eu vou estar clicando no botão, ele já vai estar scrollando o site inteiro, mandando a gente aqui para a seção de contato, o que é muito bacana, é um efeito muito profissional, como vocês puderam ver. Inclusive, essas outras opções aqui do Saiba Mais, por exemplo, ele já desce aqui para a opção dos planos. Aqui em planos a gente clica, ele já manda para o contato também. Então é um efeito muito bacana da gente estar utilizando. E como a gente fez aquela estrutura que eu mostrei para vocês, da gente vir aqui nos botões e colocar os nomes hashtag contato e coisas do tipo, essa estrutura que eu mostrei para vocês já vai estar funcionando perfeitamente, que é muito bacana da gente estar utilizando no nosso site. É importante lembrar que se você utilizou nomes diferentes aqui, você vai precisar estar personalizando. E a lógica aqui é bem simples. Aqui no nosso elemento de âncora do menu, a gente vai estar colocando aqui um nome de identificação, nesse caso aqui eu coloquei como início, por exemplo, mas eu poderia estar colocando qualquer outro nome aqui além do início, mas quando a gente vem aqui no botão, na opção de link, a gente vai colocar hashtag e o nome que a gente colocou lá na âncora do menu. Então quando a gente colocar esse link de hashtag, aquele nome que a gente colocou na âncora do menu, quando a gente fizer esse link, a gente vai clicar e ele vai estar mandando para aquela seção, normalmente que nem a gente acabou de ver, super fácil de fazer essa estrutura, super tranquilo, fazendo esse efeito muito bacana. E agora sim, o que falta a gente editar é justamente o nosso cabeçalho e o nosso rodapé. Nesse caso eu nem mostrei para vocês, mas aqui embaixo tem a opção de atualizar. Então eu vou estar colocando aqui uma alteração só para que a gente possa atualizar a nossa página novamente. E agora sim, ele ficou aqui em verde, eu vou estar clicando em atualizar e toda essa edição que a gente fez até o momento vai ser publicada e quando alguém estiver entrando no seu domínio, que nesse caso aqui é agenciamachado.com.br, foi o que a gente contratou lá no começo do vídeo, a nossa estrutura já vai estar toda no ar, toda funcionando para as pessoas poderem visualizar. Mas enfim, vindo aqui na nossa página, saindo aqui um pouquinho do Elementor, a gente vai clicar na opção de personalizar e aqui nessa opção de personalizar a gente vai poder editar tanto o nosso cabeçalho como o nosso rodapé. Primeiramente, aqui a estrutura é um pouquinho diferente. É um pouquinho mais chato a gente estar editando esse cabeçalho e esse rodapé porque a gente não está utilizando o Elementor. A gente está utilizando a própria opção do tema, mas também não tem nenhum segredo, é bem tranquilo. Eu vou passar o mouse aqui em cima do Agência Machado, que é o título do meu site. Vou clicar aqui no lapisinho. Ele vai ter algumas opções. A primeira opção que eu vou estar fazendo é adicionar a minha logo. Então vou selecionar a minha logo. E como eu já tenho o meu arquivo separado, eu vou estar arrastando ele aqui para a nossa tela e eu vou estar selecionando a nossa logo. Nesse caso ele está perguntando aqui se eu quero fazer um recorte da minha imagem. Eu vou clicar em pular recorte e a nossa logo já vai ser adicionada. Como vocês podem ver, está mostrando aqui Agência Machado, que é o título do site, e eu não quero que ele mostre essa descrição. Então vou clicar aqui para esconder, clicando em exibir título do site, eu vou estar desativando, ele não vai mais mostrar essa opção. Outro detalhe que a gente vai estar personalizando é vindo aqui no botão, vou clicar no lapisinho e eu vou estar alterando esse título. Nesse caso vou estar colocando o texto de contato e o link eu vou estar utilizando o nosso hashtag contato, que é justamente o que a gente utilizou para mandar lá para a nossa seção de contato. E como vocês puderam ver, o cabeçalho foi bem simples. A única coisa que está faltando a gente editar é essas opções que a gente tem aqui, onde está mostrando o Home. A gente vai colocar outras opções, mas isso daqui a gente edita por outro lugar que eu já vou mostrar para vocês. Mas aproveitando que a gente já está aqui dentro desse painel, vou vir aqui no rodapé, vou vir aqui no finalzinho do site e eu vou estar clicando no lápis para a gente poder estar personalizando. Como vocês podem ver, a gente já tem aqui algumas opções que a gente pode estar utilizando e personalizando. Nesse caso aqui, Travel e Turismo. Eu posso clicar aqui no lápis, ele vai me passar uma pequena introdução, vou clicar em Entendi. E aqui a gente já tem a opção de estar personalizando, colocando aqui, por exemplo, Agência Machado. Tranquilamente a gente pode personalizar à vontade esses textos. E aqui no outro lado a gente também tem as mesmas opções vindo aqui no contato, a gente pode estar personalizando
E aqui nesses ícones de redes sociais e coisas do tipo, eu posso estar clicando no lápis e alterando aqui as redes sociais, tanto o nome como a URL, o ícone que está carregando. A gente pode personalizar essa estrutura tranquilamente. No meu caso, eu não vejo muito sentido nessas informações aqui, porque nesse site a gente já abordou esses assuntos nas sessões anteriores, então eu vou estar removendo aqui esses elementos. Aqui a gente pode ver que a gente tem a opção de widget 1, widget 2, 3 e 4. Eu vou estar clicando em remover, remover, remover e remover. E aqui tem a opção social também, que eu vou estar removendo, ficando somente essa última opção, mostrando aqui o copyright do site. E essa opção aqui do rodapé eu acho bacana, até para a gente ter uma finalização. Eu vou estar personalizando esse texto, clicando aqui em copyright, e a gente pode estar traduzindo isso daqui, removendo esse pedacinho aqui, colocando construído por, e a gente pode estar deixando tanto o nosso título do site, que nesse caso seria Agência Machado, como então colocar aqui o nosso nome, que nesse caso aqui seria Eduardo, que seria a pessoa que construiu o site. Dependendo do que você negociar aí com o seu cliente, essa opção pode ser removida do site também, ou então você pode estar deixando aí com o nome da sua agência ou o seu nome tranquilamente. Isso daqui também é uma parte opcional. Se você quiser estar removendo aqui a opção do copyright, você pode remover e ficar sem nenhum rodapé, sem nenhum problema. Esse site aqui é opcional, essa parte do rodapé. E, enfim, a gente pode estar subindo aqui novamente e clicar em publicar. Fazendo isso, toda essa personalização que a gente fez aqui, tanto do rodapé como do cabeçalho, já foram publicados no nosso site. Tem um detalhe muito importante que a gente ainda não abordou, que é a parte responsiva do nosso site. Para personalizar isso é bem tranquilo, a gente pode vir aqui embaixo, a gente vai ter o ícone tanto do computador como aqui um ícone de tablet, que clicando aqui ele vai carregar a versão tablet, e clicando aqui ele vai carregar a versão mobile. Então vou vir aqui para a versão do tablet, eu vou personalizar o nosso cabeçalho rapidinho aqui, é bem tranquilo. O que eu vou estar fazendo é clicar aqui no lapisinho e eu vou estar personalizando aqui as informações. Inclusive eu posso clicar aqui em título do site, logo, também é um outro lugar que a gente pode estar indo. Eu vou estar removendo esse título do site, porque eu não quero que apareça o título do site. A largura da logo eu posso estar aumentando um pouquinho também. Nesse meu caso aqui a minha logo ficou pequena, então eu vou aumentar aqui para 130, deixa eu testar aqui 150. Eu acho que 150 já ficou num tamanho legal, então eu vou estar deixando aqui a largura em 150. Quando a gente clicar aqui no nosso botão mobile, vocês vão ver que ele vai abrir aqui as opções. Como aqui a gente só tem uma página configurada, ele não está muito bacana, mas não se preocupe que a gente já vai personalizar isso e vai ficar do jeito certo. Nesse caso aqui, eu vou vir editar na versão mobile também, e a gente vai remover também, e a gente vai clicar aqui para editar novamente, eu vou remover o título do site, deixando somente a nossa logo. Inclusive, eu vou aumentar um pouquinho aqui a largura da logo, vou colocar em 110 para que ela cresça um pouquinho. E finalmente a nossa versão mobile já foi personalizada. Vou clicar aqui em publicar e a gente vai esperar carregar aqui a nossa página. E eu vou estar voltando aqui para o nosso domínio principal, onde a gente tem a nossa página. Como a gente pode ver, já está tudo mostrando perfeitamente com as alterações que a gente fez. Eu vou estar voltando aqui na Agência Machado, lá no nosso WP Admin, que é o nosso painel administrativo, onde a gente já mexeu aqui nas configurações iniciais, e eu vou estar vindo aqui na aba de aparência, vou vir aqui em menus, e aqui eu vou estar criando a minha estrutura de menu. É possível que já esteja aparecendo alguma estrutura de menu para você, nesse meu caso aqui não está aparecendo nenhuma estrutura, então eu vou criar o meu primeiro menu. Nesse caso aqui, o meu nome de menu vai ser menu principal, para que a gente consiga identificar. Vou clicar aqui na opção de menu principal também, em local de exibição. Vou clicar em criar menu e ele já vai criar aqui o nosso primeiro modelo de menu. Nesse caso, as páginas que a gente vai estar adicionando não são essas que estão mostrando aqui no comecinho em páginas. A gente vai estar utilizando uma outra opção que é justamente que nem a gente fez lá nos botões. A gente vai vir aqui em links personalizados e no lugar da URL a gente vai colocar hashtag início e aqui no texto do link é o que vai aparecer, então eu vou colocar início, vou clicar aqui em adicionar ao menu, eu vou adicionar também a URL hashtag planos e aqui no texto eu vou colocar planos
eu vou clicar adicionar ao menu. Eu posso estar adicionando uma nova URL aqui com hashtag sobre, que a gente já configurou também. E aqui no texto do link eu vou estar colocando sobre nós e clicando aqui em adicionar ao menu. E para finalizar, vou estar colocando aqui o hashtag contato e no texto do link eu vou estar colocando contato novamente, adicionar ao menu. Prontinho, a nossa estrutura de menu já está pronta. Vou clicar aqui em salvar menu. Não se esqueçam de ativar essa opção de menu principal e aí sim clicar em salvar menu. Agora, quando a gente voltar aqui para o nosso site, vocês vão ver que o nosso cabeçalho já tem essas páginas que a gente acabou de adicionar. E a gente pode estar testando também, clicando aqui em início, ele vai ficar aqui no começo, então tá certo. Clicando aqui em planos, ele vai vir aqui para essa aba dos planos de destaques que a gente criou. Quando a gente voltar aqui e clicar em sobre nós, ele vai estar vindo aqui mostrando a nossa empresa. Inclusive, eu já vou fazer uma correção aqui com vocês, que ele está mostrando aqui muito para baixo. Eu vou fazer que ele mostre um pouquinho mais para cima para que essa imagem fique completa, mas a gente já vai ver isso. E finalmente, quando a gente clicar aqui em contato, ele já vai mandar aqui para a parte de contato. Mesma coisa para esse outro botão grandão que a gente tem aqui na lateral. Contato, ele manda aqui para baixo sem nenhum problema. E que nem eu comentei com vocês, eu percebi aqui que quando a gente clicou em sobre nós, a nossa imagem está ficando cortada. Então vou clicar aqui em editar com Elementor, eu vou personalizar esse detalhe para que isso não aconteça mais. Quando a gente clica no botão, ele manda a gente para onde está o menu âncora. E como o menu âncora está aqui em cima do sobre nós, ele está mostrando exatamente em cima do nosso título. Então eu vou estar arrastando esse menu âncora aqui para cima da nossa imagem, para que isso não ocorra mais. Então vou clicar aqui em atualizar, vou abrir aqui o nosso site novamente, para que a gente possa estar testando. Vou clicar aqui na opção sobre nós, e agora sim, a nossa imagem está sendo exibida por completa, sem nenhum problema, como a gente pode estar vendo. E agora sim, você já tem um site praticamente completo, faltando apenas dois últimos detalhes, sendo um deles opcional. Então, para a gente finalizar de fato, eu vou estar vindo aqui no nosso Elementor novamente. A gente vai estar dando apenas uma verificada na versão responsiva. Afinal, a gente quer que o nosso site esteja se adaptando bem em todas as versões, além da versão do desktop, a versão do tablet e a versão do celular, que nem a gente fez ali no nosso cabeçalho. Então, eu vou vir aqui no Elementor, ao lado da opção de atualizar, a gente tem o ver alterações, e ao lado a gente tem o modo responsivo. Clicando aqui, ele vai adicionar essa barra aqui no site, onde a gente pode estar clicando no modo tablet e visualizando aqui o modo tablet. Vou voltar aqui para o início e a gente pode ver que ele está bem bacana o modo tablet, ele já está bem adaptado, então vou estar arrastando aqui embaixo, porque esse é um template que a gente modificou, então todo o site ele já foi pensado para o modo responsivo também. Mas lembrando que a gente personalizou alguns detalhes, então alguma coisa pode ter ficado errada, então é sempre bom a gente estar conferindo. Um exemplo muito importante é que a gente adicionou essa opção de quem somos nós. E como a gente pode ver aqui, ele não está se comportando muito bem e a gente pode estar personalizando isso daqui para que ele fique um pouco melhor. Eu vou estar editando esse texto, vindo aqui na aba de estilo, eu vou estar reduzindo o tamanho desse texto, vindo aqui em conteúdo, descrição, eu vou alterar essa tipografia. Um detalhe muito importante para a gente alterar no modo responsivo ali no tablet ou no mobile é a gente perceber esse íconezinho que a gente tem ao lado de cada opção. Por exemplo, aqui em tamanho, a gente tem esse íconezinho do tablet. Se a gente clicar, inclusive, ele mostra aqui o celular, mostra aqui o desktop. Isso significa que se a gente personalizar aqui o tamanho, vou colocar aqui um tamanho gigantesco, por exemplo, quando a gente vem aqui para o modo desktop, o tamanho vai continuar igual, a gente não vai estar personalizando nos outros modos. Então, se eu vim aqui e personalizar para um tamanho um pouquinho menor, inclusive eu vou deixar aqui ele no tamanho 15, acho que é um tamanho que fica bacana, a gente vai estar personalizando somente na versão do tablet. Porém, se a gente personalizar alguma dessas outras opções que não tem esse tabletzinho, por exemplo, aqui a família da fonte, o peso, a transformação, a gente vai estar personalizando nos outros modos também. Então tome cuidado para quando você estiver fazendo o modo responsivo, você acabar não estragando os outros modos do seu site.
Nesse caso, sempre que a gente digitar com esse íconezinho, não tem nenhuma dor de cabeça, é sempre tranquilo que você vai estar editando no lugar certo. Nesse caso, a gente editando aqui apenas o título já ficou um pouquinho melhor. Vou estar personalizando essa coluna, tirando o alinhamento superior, colocando aqui o alinhamento no meio, para que a imagem fique centralizada. Eu considero que fica um resultado um pouquinho melhor, então eu vou deixar configurado desse jeito. Vou continuar vendo aqui o site, os nossos depoimentos estão ok, e a nossa seção de contato também está ok. Então aqui a gente pode finalizar o modo tablet e vir aqui para o modo de celular. Vou voltar aqui para o topo do site, e aqui sim a gente pode estar visualizando para ver se ficou algum detalhe pendente. Como a gente pode ver, está tudo certinho aqui, a gente vai descendo, a gente tem as imagens, os textos, está tudo legível, tem bons espaçamentos, então a gente não precisa estar mexendo em nada disso. Porém, um detalhe que vocês vão perceber, como a gente personalizou aqui essa seção, a gente criou ela de fato não está muito bem adaptada, então a gente pode estar personalizando. Nesse caso aqui, a gente pode estar invertendo a posição dessas colunas. Então, vou vir aqui na nossa seção principal, vou vir aqui na aba de avançado, vou vir aqui na aba de responsivo e eu vou estar revertendo as colunas no celular. Fazendo isso, e nesse caso inclusive eu desativei a reversão que estava ativada por algum motivo, então eu removi aqui essa reversão e a gente vai perceber que agora a imagem ficou na parte de cima e eu pessoalmente considero que esse é o ideal para essa seção. E para a gente acrescentar um espaçamento entre o texto e a imagem, eu vou estar personalizando essa coluna de baixo, vindo aqui na aba de avançado, eu vou acrescentar um padding de 15. Fazendo isso, a gente vai estar aumentando o nosso espaçamento entre o título e a imagem, que eu já acho que fica um resultado bem bacana aqui para essa seção. Vou poder continuar aqui descendo e a gente vai ver os nossos depoimentos, está tudo certinho, e o nosso contato aqui, tudo certinho na versão do celular também. E agora sim, você pode falar que você fez o seu primeiro site por completo. Finalmente, a gente terminou toda essa estrutura, você já tem o seu site 100% completo. E que nem eu disse, a gente tem mais um passo que é opcional, que você pode estar optando por fazê-lo ou não, que é justamente a gente estar criando botões com um texto de WhatsApp personalizados. Essa daqui é uma opção super simples, inclusive se você não pretende adicionar isso no seu site, eu recomendo que você assista para que você tenha esse conhecimento, porque em algum momento você pode precisar. Mas antes de eu mostrar, eu quero parabenizar você novamente, porque você conseguiu fazer o seu primeiro site por completo. Você pode ver aqui que ele está tudo funcionando, você pode mandar o link para qualquer amigo seu e você vai ver que tem toda essa estrutura 100% funcional. O seu site finalmente está na internet, seja o site que você está fazendo aí para o seu cliente ou um site que você está fazendo para a sua própria empresa. Meus parabéns, a sua estrutura já está completa. E para a gente conseguir finalizar com chave de ouro, então bora aprender como que a gente faz esses botões WhatsApp personalizados. É bem simples, eu vou vir aqui no Google e eu vou pesquisar por gerador de link WhatsApp. Como vocês podem ver, tem vários sites, a gente pode estar abrindo alguns aqui para a gente dar uma analisada. O site que eu vou estar utilizando é esse Converter, então você pode utilizar esse site. Porém, tem vários outros aqui que a gente pode estar gerando. Esse daqui tem um design um pouco mais simples, mas funciona igual. A gente tem esse outro que também é um pouquinho mais simples, mas a gente pode estar utilizando igual. Esse outro site não tem erro na hora de escolher um site, a maioria deles vai funcionar perfeitamente. O site que eu vou utilizar é esse converter.com.br/gerador-link-WhatsApp. Então, se você quiser utilizar esse mesmo link, você fica à vontade para estar utilizando. E para a gente estar utilizando essa ferramenta, então é super simples. A gente vai estar colocando aqui em número do celular o DDD. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 48 e um número de telefone fictício, que nesse caso aqui é 0000. E aqui no nosso texto, eu vou estar utilizando uma mensagem personalizada que eu recomendo que combine com a seção que você for adicionar. Então aqui, por exemplo, eu vou estar voltando aqui no site, vou vir aqui na seção de planos e a gente tem aqui os nossos planos em destaque, por exemplo, a opção de Paris, a gente tem a opção aqui do Saiba Mais. E quando o usuário clicar aqui no Saiba Mais, em vez da gente enviar ele aqui para essa página,
a gente pode estar enviando ele direto para o WhatsApp com uma mensagem personalizada, como por exemplo: olá, gostaria de saber mais informações sobre a viagem para Paris. Então essa daqui seria uma possível opção que você poderia estar utilizando. Vou clicar aqui em gerar. Vou clicar aqui em copiar link e agora sim eu vou vir aqui no Elementor, vou vir aqui na opção de Paris, aqui no nosso Saiba Mais, eu vou tirar o hashtag contato, afinal a gente vai mandar a pessoa direto para o WhatsApp e eu vou estar clicando em atualizar. Fazendo isso, a gente já vai ter atualizado o site, vou clicar aqui para a gente recarregar a nossa página e quando a gente clicar aqui em Saiba Mais, a gente vai estar abrindo a página do WhatsApp, justamente aqui com esse texto personalizado que a gente acabou de desenvolver. Então aqui converse com o número, que foi o número exatamente que a gente criou, e aqui sim a nossa mensagem: olá, gostaria de saber mais informações sobre a viagem. Você pode estar colocando aqui como você preferir esse texto, personalizando do jeito que você quiser. Como a gente pode ver aqui, vou clicar em gerar um novo link, você tem total liberdade para colocar o texto que você precisar, com emojis, com exclamações, e a parte do Elementor é bem fácil, é só a gente alterar esse link que vai estar tudo funcionando perfeitamente. Então essa é uma dica extra muito bacana para você. E finalmente, se você fez isso e alterou todos os seus botões, quando o seu cliente clicar em qualquer botão que mande para o WhatsApp, você vai ter uma organização melhor e já saber o que o seu cliente está querendo e até mesmo onde que o seu cliente parou ali na parte que ele estava visualizando o seu site. Então é muito interessante, é uma opção muito bacana. Eu deixo essa dica extra para você, que com certeza vai agregar muito seus projetos. E agora sim, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu peço que você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa didática, se você conseguiu seguir essa aula até o fim, se você conseguiu finalizar o seu site. Conte pra gente também se você fez esse site aqui pensando em algum cliente ou se você fez para sua própria empresa. Então não se esqueça de deixar esse comentário, que é super importante para a gente entender e trazer mais conteúdos de qualidade para você. E também não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais vídeos completos que nem esse daqui e várias outras dicas que com certeza vão aprimorar demais o seu projeto. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo num próximo vídeo. Valeu!